Começou a gravar, Luz. Beleza, galera. Então, oficialmente aí, todo mundo que está assistindo, bem-vindos. Tá projetando o slide direitinho para vocês aí? Começou? Falam sim aí no microfone. Eu não vejo mais o Sim, chat. sim. Boa, valeu. Então, galera, hoje é a nossa segunda aula. Então, a gente hoje vai tentar quebrar uns tabus aí, perder um pouco do medo na matéria. A gente já entendeu que fisiologia é para entender o funcionamento dos neurônios e do cérebro, né? E de como as interações vão acontecer. Então, a ideia do semestre, né, que no final da história vocês consigam descrever como que um cliente futuro de vocês chega no consultório e aí como acontece a escuta, como acontece a visão, como acontece a sensação, como ele descreve as coisas e entender fisiologicamente isso vai ajudar vocês a terem uma visão um pouco mais correta dos acontecimentos com os pacientes de vocês. Bom, para começar esse processo fisiológico, a gente vai ter que entender os mecanismos muito importantes. Esses mecanismos incluem o transporte das membranas celulares. A Sara até ficou brincando lá no grupo, né, que isso parece coisa de segundo grau, de biologia, e a gente vai ter que dar uma relembrada em algumas coisas mesmo da nossa época de estudante aí de ensino médio. A primeira coisa que a gente tem que conversar nesse semestre, né, para entender a fisiologia dos neurônios, é entender que a membrana celular que é, enfim, né, esse envoltório que envolve uma célula. Então, você tem uma bolota lá, que é uma célula, tem um núcleo no meio, e o que vai separar o que é célula do que é fora da célula, né? A capa, a gente chama de membrana, beleza, galera? Então, todas as células têm membrana, a gente chama de membrana plasmática ou membrana celular mesmo, né? Membrana da célula, tá? Para que serve basicamente uma membrana? Para que serve a nossa pele, né? Que seria o nosso revestimento? Para se um bicho pousar em mim, ele não entra no meu sangue, na minha corrente sanguínea, né? Diretamente. A não ser que eu esteja com alguma superfície aberta, um corte. Então, a pele ou a membrana, ela tem, então, uma função de revestimento e que impede que as coisas entrem e também impede que o meu músculo, o meu sangue saia do meu corpo e vá para fora e fique sangrando, né? A não ser que eu corte a minha membrana. Então, o revestimento das células, elas também impedem, né, que as coisas que estão dentro da célula saiam e as coisas que estão fora da célula entrem. Legal? Só que essas membranas celulares, elas vão apresentar, né, nas suas bordas, algumas, alguns receptores, algumas proteínas, né, que vão estar ali em volta e que quando querem, vejam bem essa frase, quando querem, abrem e deixam algumas coisas saírem e fecham de novo. E quando querem, abrem e deixam algumas coisas entrarem, tá? A gente vai falar sobre isso, né? A maioria das membranas que a gente vai conversar, e o neurônio, que é a membrana que a gente vai estudar bastante, né? Ela tem, então, o que a gente chama de permeabilidade seletiva. O que é uma permeabilidade? Essa palavra grande e feia, né? O que é permeável? Permeável é tipo você pegar. Sabe quando você vai pegar um coador do suco de laranja? Você espremeu a laranja e joga no coador, né? Aí tem aquele filtro ali que vai passar só o líquido e todos os gominhos da laranja ficam ali em cima presos, né? É isso. Então a membrana ela vai deixar passar o que quer e o que ela não vai deixar passar. Ela é seletiva. É tipo um namoro, né, gente? A gente tem lá a nossa catraca, mas ela é seletiva. A gente não pega qualquer coisa, né, galera? Então é por aí. A membrana celular, ela também é seletiva. Ela não deixa qualquer coisa entrar nem qualquer coisa sair. Beleza? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, as células dos seres vivos, elas podem ser, né, procariontes ou eucariontes. Tem uma diferençazinha básica, não só no nome, né? As células procariontes, né, elas são mais simples, têm poucas organelas, né, dentro dela, tá? Então, a diferença, né, então, é a complexidade dessa estrutura e o seu funcionamento também, né? Cada ser vivo é composto de uma ou mais células, ou eucariontes ou procariontes, né?
Então, ou o ser vivo ele tem todas as células procariontes, ou ele tem todas as células eucariontes, tá? Bom, as procariontes, galera, são células primitivas, né? Possuem uma estrutura bem simples, com poucas organelas, ao contrário das que são eucariontes, né? A gente está falando das procariontes. Elas não têm um núcleo separado, por exemplo. Então, o DNA, né, que diz quem é aquele ser vivo ali, fica solto no meio do citoplasma, não é um núcleo certinho, com o DNA certinho, tá? Apresentam apenas uma organela no citoplasma, o nome da organela é ribossomo. A gente viu aquele quadrinho das organelas semana passada, né? E o ribossomo sintetiza as proteínas, faz síntese de proteínas. Bom, a troca de substâncias com o ambiente externo e a proteção são realizadas pela parede celular, né? E tem um funcionamento super simples, as células procariontes. Quem são os procariontes? As bactérias, né? Então tem um envoltório, tem um citoplasma lá com o DNA dele e um flagelo, geralmente, né? E fica flutuando aí na vida, pelo ar, às vezes, né? Encostando nas coisas. As cianófitas, que são bactérias, são cianobactérias, que são as algas azuis, que vivem no mar. E as bactérias sem parede celular, que são os micoplasmas. O micobactéria lepra, por favor, que dá, por exemplo, que dá a hanseníase, né? Que é a doença chamada de lepra por alguns. É uma bactériazinha, micobactéria, o nome dela, e é um ser vivo que não tem parede celular, que anda pelas gotículas, tá? Bom, já as células eucariontes têm uma estrutura bem complexa, né? Tem muitas organelas. As eucariontes não tem o que chamam de parede celular, tem uma membrana mesmo, né, plasmática, que é responsável então pela troca, que a gente vai conversar hoje aí nessa aula, tá? Apresentam muitas organelas, as eucariontes, ó, que tem muitas funções, né? O DNA, né, o material genético, fica no núcleo, e o núcleo também tem uma membrana em volta do próprio núcleo, né? Então, a célula tem uma membrana e o núcleo também tem uma membrana, né? Uma membrana nuclear. E aí separa, então, tem uma coisa bem específica, que é o núcleo, separado pela própria membrana do núcleo, lá no meio do citoplasma, que tem as organelas todas, tá? Bom, aí eucariontes somos nós, animais, os vegetais, fungos, algas, exceto aquelas algas azuis, né, que são procariontes, protozoários são eucariontes, né, são mais organizados, tá? Então, uma célula procariótica, ó, tem uma parede celular, um DNA, um núcleo, né, todo disposto no meio do citoplasma, e só ribossomos, tá? A célula eucarionte, e aí aqui a gente tem uma célula vegetal, a quadradona, tem mais organelas e tal, tá, galera? A célula eucariótica, né, vegetal e animal são diferentes, né? Cada indivíduo tem a sua especificidade, cada ser vivo. E essas células eucariontes, então, elas têm o que a gente chama de membrana plasmática, ou membrana celular, ou membrana citoplasmática. E tem mais um nome que pode vir em provas de concurso aí para vocês depois na vida, né? Que é plasmalema, tá? Mas geralmente vem membrana celular. Bom, toda a célula, procarionte ou eucarionte, vai ter então uma membrana, uma parede que vai isolar o meio externo do meio interno, né? A membrana plasmática, ela é fina, né? Tem 6 a 9 nanômetros, que a gente não vê a olho nu, a gente não vê nem a célula, né? A olho nu, só com o microscópio. É tão fina que os mais aperfeiçoados microscópios não conseguem tornar a membrana visível. A gente vê a célula e a gente vê que existe uma limitação na célula, mas enxergar a membrana em si é muito difícil, né? Nas grandes ampliações do microscópio eletrônico, em cortes transversais da membrana, é uma linha clara entre duas mais escuras. Então, vai delimitar aquele contorno da célula, tá? Beleza. O que a gente tem que saber de membrana, galera? A membrana, ela tem uma constituição, tá? Então, estudaram as membranas isoladas e perceberam que na membrana tem fosfolipídios, colesterol e proteínas, tá? Então, as membranas, elas vão ter constituição lipoproteica, com lipídios. Cara,
Isso significa que em volta das células da gente, todas as milhões, trilhões de células que nós temos membrana, e essa membrana ela é feita de gordura, gordurinha, tá? Lipídio. E aí, já vamos fazer uma relação já nesse momento, ó. Imagina aí, galera, que você tá lá colocando uma panelinha com água e aí você coloca uma gota de óleo ou de azeite. O óleo e o azeite se misturam, galera? Fala aí pra mim. Óleo e azeite ou óleo ou água? Opa. Ei, gente, vocês estão. Respeita a pessoa que está acordada há pouco tempo. A água e o óleo, ou a água e o azeite, se misturam, gente? Ah, sim, não mistura. Exatamente, não mistura, né? A água não mistura com substâncias mais lipídicas, né? Com substâncias mais gordurosas. E é exatamente essa referência que eu quero que vocês façam em relação à membrana. A membrana, ela é então um composto de gordura, de lipídio, como se fosse um óleo envolvendo uma água. E aí, a gente tem o líquido extracelular, o líquido intracelular e uma membrana em volta disso, né? Segurando aquele líquido dentro da célula ali. O que significa que a membrana não deixa a água de dentro da célula sair e não deixa a água de fora da célula entrar. Beleza, galera? É exatamente essa conformação que a gente tem que pensar. Fica a dica aí até para os trabalhos de vocês, que vão ter que explicar funcionamento celular, né? Funcionamento do neurônio, das APS. Então, o que já está definido, né, pelos estudiosos aí? Que as membranas elas são compostas por uma bicamada lipídica, ou seja, duas camadas de óleo, tá? Em volta da célula, recobrindo a célula toda, tá? Então a gente tem duas camadas de lipídio, né? Aí tem uma cabecinha e um bracinho verde, uma cabecinha e um bracinho verde formando a célula, tá? Além de lipídios, né? Ela também tem moléculas de colesterol ali no meio da célula e proteínas. Fiquem muito atentos, então, a essa questão da proteína, gente, ó, que vai ser esse roxinho aqui. No meio dessa célula cheia de óleo em volta, você tem um buraco, como se fosse um canudo ali, ó. Beleza? Então a gente já consegue imaginar o quê? É justamente nessas proteínas, ó, que servem como canudinhos, que vão acontecer essas trocas, né? Essas saídas de coisas e entrada de outras coisas, tá? Porque no óleo como um todo é muito difícil entrar e sair, né? A água não invade nem foge. Então vamos lá. A organização das proteínas, das membranas, né, gente? É um modelo de mosaico fluido. Então os lipídios formam uma dupla camada contínua que se encaixam as moléculas de proteína no meio, tá? Então, você tem uma capa de lipídio, óleo, né, em volta da água, mas você tem uns canudos no meio, assim, que são algumas proteínas que vão estar na membrana, tá? Essa dupla camada de fosfolipídio, ela é fluida, com uma consistência oleosa, e as proteínas, esses canudinhos, né, pensa que é uma coisa, né, como se fosse o óleo de cozinha mesmo, galera, né, meio molhadinho, né, ele é oleoso. E aí o canudinho, ele fica num canto, ele fica no outro, ele fica num canto, o canudinho fica, né, passeando no meio desse envoltório todo. As proteínas não ficam paradas num lugar só. É isso que quer dizer, tá? Mudam de posição continuamente, como se fosse um mosaico, tá? E aí tem dois estudiosos que explicaram esse modelo de mosaico. Então a célula ela não é uma coisa parada, tá, gente? Então a gente está aqui e a gente vai desenhar uma célula no papel, pá. E aí a gente tira uma foto dessa célula agora, né? Não sei nem que horas são, às 9h25. E aí quando você tira a foto dessa membrana dessa célula, ela tem três canudinhos em cima, três canudinhos embaixo e um em cada lado, tá? Então ela vai ter 8 canudinhos, 8 proteínas. Aí, beleza. Você falou isso tudo, e aí você vai falar assim: vamos tirar outra foto. 9h26 agora. Você vai tira uma foto. Quando você tira a foto dessa célula agora, os três que estavam em cima e os três que estavam embaixo mudaram de lugar. Eles estão do lado, e o que está em cima e o que está embaixo é aquele um canudinho que estava do lado. Então é uma geleca
né, que conforme você se movimenta, conforme, né, as horas, os minutos vão passando, essas proteínas elas ficam mudando de lugar. É um mosaico, você tem então, cara, tem 8 proteínas, mas eu não sei as posições delas. Umas horas elas estão em cima, umas horas elas estão embaixo, umas vão para o lado, umas vão para o outro, mas ficam em volta da célula o tempo todo, tá? Então é uma coisa fluida, ok? Eu não leio o chat, hein, galera, nessas horas. Então, se qualquer pergunta, abre o microfone para falar. Professor, eu tenho uma Uma pergunta. pergunta. Você falou Tá. de ter 8 proteínas. Em todas Aham. as células tem 8 dessas. Não, só um exemplinho bobo, para a gente fazer uma conta Ah, assim. tá, tá. Tá? Tem muito mais. Só um exemplo mesmo. Aí, galera, então, esses fosfolipídios, né, essa bicamada lipídica que tem em volta da célula, essa óleo de cozinha em volta da célula, tem a função de manter a estrutura da membrana e as proteínas vão ter muitas funções, né? Então, a membrana plasmática das células eucariontes tem quantidades também grandes de colesterol, né, que estava descrito naquele slide. E o colesterol aumenta a propriedade dessa barreira da camada lipídica, tá? Porque o colesterol tem anéis de esteroides que diminuem a mobilidade e torna essa camada, então, menos fluida ainda. É como se você tivesse o óleo lá em volta da água, né, 2 camadas de óleo, e ainda tem o colesterol que meio que endurece. É como se o colesterol deixasse o óleo duro, menos molhadinho, menos fluido, tá? E aí, então, fortalece ainda mais essa história da água não sair e a água não entrar, tá? O colesterol e os lipídios deixam essa membrana pouco permeável, tá? Então, uma foto aí do que a gente está vendo agora, que é a membrana celular. Ó, a cabecinha antes daquela lá era que cor? Era laranja com verde, né? É a mesma coisa, só mudaram as cores, tá? Então, ó, o lipídio, uma cabecinha rosa com bracinho amarelo, e outro lipídio, cabecinha rosa com bracinho amarelo. Fica um de bracinho de frente pro outro, assim, tá? 2 camadas lipídicas, ó. E aí, no meio dessas 2 camadas lipídicas, tem aqui, ó, algumas moléculas grandes, ó, de proteínas, proteínas periféricas, proteínas integrais, colesterol, ó, que fica no meio do lipídio, essas bolinhas azuis pequenininhas cinzas, né? No meio do lipídio, deixando o lipídio mais durinho, né? Não deixando as coisas entrarem e sair, tá? E glicoproteínas, glicolipídio, né? Tem um monte de proteína nessa membrana que faz ela ficar ali em volta da célula e vai deixar sair só o que a célula permitir e deixar entrar só o que a célula permitir. Rodrigo, Professor, Ah, fala, Marco. quando a pessoa está com colesterol alto, quer dizer que tem uma quantidade de colesterol a mais na membrana? não, esse colesterol é outro. O colesterol circulante no organismo é um, e o colesterol presente já naturalmente, fisiologicamente nas nossas células é outro. O Então, tipo colesterol assim, ó, alto, ele não interfere se tiver mais colesterol, no caso da membrana, para ver essa troca. nada, 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 tá? Você já nasce com as células formadas. Desde que a gente é bebezinho, a gente já tem um colesterol presente no organismo que forma todas as nossas células eucariontes. Tá? São moléculas específicas de colesterol que vão estar formando a nossa. Então, é o que a gente fala, né, Marco? Tudo na vida é necessário, até colesterol. A gente tem que ter um bom colesterol presente nas nossas células como um todo, formando o nosso organismo, tá? O que a gente não pode é ter excessos, né? E aí essa questão do colesterol ingerido, né, com a alimentação, são excessos. As moléculas de colesterol, que aí vão ser a mesma molécula, né? Elas vão estar depostas, né, depositadas em locais que vão cursar com patologias. Então, nossa estrutura e nosso funcionamento do corpo foi feito para funcionar com 10 colesteróis, além do que a gente já tem no nosso corpo, né? A gente pode tomar como alimentação, como nutrição, mais 10 por dia. Exemplo, não é um número certo não, tá, gente? Tá? E aí o que acontece? Você está com uma alimentação super ruim e está colocando 50 no seu organismo ao invés de 10. Então você vai começar a ter hipercolerestomia, que é o aumento do colesterol. E aí é patológico, né? Com o tempo você vai desenvolver doenças associadas à parte circulatória, porque o colesterol vai ficando depositado nas suas artérias e veias. Tem a ver, então, com o que se refere a colesterol bom e colesterol ruim? Então, esses dois termos e o termo colesterol, colesterol, igual o Marco está falando, tem muito a ver com a parte nutricional da gente. Esse colesterol que a gente está falando celular, gente,
é a mesma molécula, mas a gente já nasce com esse colesterol formando, né? É igual lipídio. A gente está falando de gordura. Nossas células todas têm gordura, né? Nós somos indivíduos. Ó, na minha pele tem trilhões de células aqui. Todas elas com membrana, todas as membranas de todas as células com gordura. Então, nós somos feitos de gordura, colesterol, proteínas. Não tem jeito. Aminoácidos, tudo faz parte da gente. O que a gente não pode ter é numa ingestão, esse colesterol e essa gordura ser absorvido e ser nutrido dentro do nosso corpo, ir para o vaso sanguíneo em excesso, porque aí provocam patologias nos órgãos, né? E aí não é uma patologia celular. É óbvio que o órgão vai ficando ruim com lesões celulares, né? Mas não por depósito específico nas células. Nas células já tem o colesterol dela, e não é patológico. Todo mundo. Senão todo bebezinho já nasceria doente, né? Não é assim. A gente tem colesterol, a gente tem gordura que são necessárias para as células sobreviverem. Beleza? Mas a gente não pode ter uma alimentação rica em ingestão de coisas ruins, porque isso, com o passar do tempo, das idades, né, da nossa vida, a gente vai ficando com patologias associadas ao funcionamento dos órgãos. Beleza? Mas o lipídio celular e o colesterol celular são necessários, tá? E sim, né, o HDL, o LDL, o bom colesterol e o mau colesterol, eles são necessários que a gente tenha essa ingestão, principalmente do bom colesterol, para também ter formações de novas células, né? O tempo todo a gente produz novas células. E tem que ter uma recarga aí, né? Um acúmulo de colesterol para a gente conseguir fazer essas novas formações celulares, tá? Mas não é necessariamente associada à ingestão de colesterol ou à ingestão de gordura, tá? São coisas diferentes fisiologicamente. Falem mais. A dúvida do Marco era a mesma da minha, já respondeu, ficou bem claro, professor. Obrigada. Tá. Falem mais. É que a gente está falando aqui de um organismo, né? De uma célula, né? Isso aqui é uma membrana de uma célula, que vão ter essas moléculas de colesterol ali no meio da gordurinha. A gente tem trilhões de células, então a gente tem trilhões de células. Então a gente vai ter, se cada membrana é cheio de molécula de colesterol, a gente vai ter 9.000 vezes trilhões de colesterol, de moléculas de colesterol no nosso corpo naturalmente, né? Sem causar uma doença. Nosso corpo precisa desse colesterol para as células se desenvolverem. Por isso que, para você ter noção, né? Para você ter realmente ficar com colesterol alto depois de uma certa idade, né? Você está absorvendo realmente muito mais colesterol do que você devia. Bom, quais são as funções das proteínas na membrana? Então, essas proteínas, que são aqueles azuizinhos, rosinhos, várias proteínas, né? Elas vão atuar nos mecanismos de transporte, organizando túneis que permitem a passagem de substâncias para dentro e para fora da célula. Beleza? Muito simples, né? Então, as proteínas vão ser também, né, vão funcionar como receptores da membrana, que recebem sinais de substâncias que querem levar algum sinal para a célula. Então, a célula está lá. E aí tem um receptor, que é uma proteína na membrana dela. Toda vez que algum transmissor encaixa nesse receptor, a célula é avisada, tá na hora de você jantar, por exemplo. Aí, beleza. Então, toda vez que você tiver a célula, tem uma proteína receptora lá nela. Tá passando um transmissor daquele receptor. Ele gruda no receptor? Célula, tá na hora de se alimentar, tá na hora de comer, tá na hora de respirar. Então, os receptores, eles são proteínas de membrana que vão dar sinais para essa célula, dar uma mensagem para essa célula sinalizando que ela tem que fazer alguma coisa. Basicamente, aonde a gente vai descobrir essa função, a gente vai usar isso no semestre? O tempo todo. Porque quando um neurônio encontra um outro neurônio, o choque elétrico, ele não passa assim, né? O neurônio não encosta no outro para dar um choque no outro. Eles ficam separados por uma fenda. Aí o que vai acontecer? Você vai liberar transmissores nessa fenda. Na hora que o choquinho chega, libera transmissores no buraco, né? Entre um neurônio e outro. Nesse segundo neurônio você tem receptores de membrana, que são proteínas.
Quando os transmissores são liberados, eles percebem e pegam o transmissor, e quando eles pegam o transmissor, a segunda célula que estava ali com esse receptor é sinalizada, recebe a mensagem, ó, encostou no receptor, dá um choque aí. E aí ela começa a dar o choque e aí a informação passa. Então, essas células que são receptores, essas proteínas que são receptoras, elas sempre vão mandar sinais de mensagem para a célula quando o receptor encaixar no transmissor, tá? As proteínas também vão favorecer a adesão de uma célula coladinha com outra célula. Então, você tem uma célula aqui e uma célula aqui, e tem uma proteína aqui e uma proteína aqui. Elas vão ficar juntinhas porque as proteínas se falam, né? Elas não vão estar juntas, significa que não é, vai passar uma coisa de uma para outra, não é assim. Elas vão só aderir uma proteína a outra para as células se comunicarem melhor, tá? E aí vai ficar uma célula do ladinho da outra, né? Todas coladinhas. E também ancoram o citoesqueleto. Então, servem como âncoras nessas proteínas. Daqui para lá tem que surgir a pele do Rodrigo. Então, elas vão ancorando uma na outra, fazendo um sentido, né, de tecido. Quando não tem mais essa âncora, aí tem que desviar, tem que ir para outro lugar, né, para baixo, para cima, para um lado, para o outro, por aí vai, tá? Então, as proteínas, elas vão juntar as células e fazer o formato do órgão, né, do tecido que você vai estar querendo avaliar, tá? Muito bem, então tem 4 funções bem importantes aqui, né? Rodrigo, eu não entendi muito bem essa parte de ancoragem. Então, pensa que você, por exemplo, tem o seu cérebro lá, que a gente viu. O cérebro ele tem um formato específico, né? Lá tem os sulcos e giros. O cérebro nada mais é, então, do que um monte de célula, uma coladinha na outra, né? Formando aquele tecido nervoso. Células da glia e neurônios. Essas células, elas ficam encostadas umas nas outras, encostadas umas nas outras, né? Bem próximas, assim, formando... Ih, alguém está tentando entrar, peraí. Bem coladinhas umas com as outras. Francisca. E aí, o que vai acontecer quando você tem uma célula coladinha com a outra, encostada na outra? Você vai ter um formato que a gente chama de citoesqueleto, onde você vai ter, então, tecidos sendo formados baseados no órgão. Então, por exemplo, o formato do meu cérebro é completamente diferente do formato do meu estômago. São tecidos diferentes, com ancoragens diferentes, com formações diferentes. Então, uma proteína coladinha na outra das membranas, elas formam uma pessoa com um braço para cima, por exemplo. É uma célula que tem um formato, uma cabeça e um braço para cima e os restos dos membros para baixo. É um formato dado por uma ancoragem de uma célula coladinha com a outra e formou, enfim, né, fica com uma morfologia celular desse jeito. Um tecido assim. Do meu lado, já tem uma célula ancorada no citoesqueleto, presa ali por uma proteína comigo. É isso aí. Coladinha comigo. E essa célula já não está com o braço para cima, está com os 2 braços para baixo. Então, esses formatos, né, que uma vai encostando na outra e vai colando, formam o que a gente chama de citoesqueleto. Cada órgão, cada tecido vai ter uma formação, né, um citoesqueleto. Um esqueleto citoplasmático, assim, né, celular. E aí umas células vão ser mais estreladas, umas vão ser mais bolotas, umas vão ser mais piramidais, e uma fica ancoradinha na outra, formando um grande tecido, formando o que a gente chama de citoesqueleto. Tá? Mas é só uma forma de dizer que as proteínas elas ficam aderidas e dando forma aos tecidos. Professor, a Gabriela está perguntando por que as proteínas se movimentam? Mudam de posição, no caso da célula. Então, porque a camada de membrana, ela é líquida. Ela é como se fosse um óleo de cozinha. Então, conforme você se mexe, conforme você anda, conforme você faz qualquer coisa, as células, elas são móveis, né? Célula, quem perguntou? A célula é igual a gente, galera. A gente anda, a gente respira. A gente ainda é mais parado que a célula, para vocês terem noção. Por quê? Imagina que nós fôssemos. Imagine se nós fôssemos células. Eu tô demais hoje. Imagina a gente como se fosse célula, tá? Aí o meu coração tá sempre aqui do meu lado esquerdo do peito, né? O que acontece? Na célula, o coração tá do lado esquerdo hoje, passam uns minutos, o coração começa a ir para a barriga, o coração vai lá para o pé,
o pulmão sobe, o pulmão desce. Então, os órgãos, eles ficam se mexendo, se movimentando. Então, a célula vai ter uma organização estrutural específica, né? Um formato estrelado no esqueleto da membrana dela. Mas a membrana dela, ela é toda móvel, molenga, e os órgãos dentro dela ficam se mexendo para cima, para baixo, para um lado, para o outro, o tempo todo. Então, ela é um organismo celular, bem pequeno, microscópico, a gente não vê, mas é um organismo móvel, né? Alguns tecidos são mais móveis, outros são menos móveis, mas eles são tecidos vivos, né? Então, a célula respira, a célula o tempo todo vai ter vesículos, por exemplo, né? Que são bolotinhas na célula que fazem a exocitose, expulsam como se fosse o cocôzinho da célula. Essas vesículas, elas estão no citoplasma. O citoplasma vai para a borda da membrana, cospe para fora, volta para dentro da célula. Vai para fora, cospe e volta para dentro da célula. Esse movimento a gente chama de exocitose, né? Quando você tira para fora da célula alguma coisa que ela não quer mais. E isso acontece o tempo Professor, todo com todas as células do organismo. Fala, Cátia. professor, poderia dar um exemplo? Não sei se cabe a matéria, mas dar um exemplo em relação às células cancerígenas, porque elas, né, elas são células doentes, não é isso? Que se movimentam e vão contaminando o órgão, não é isso? Cara, então, não é que elas não se movimentem, não. Elas até se movimentam, infelizmente, né? Então, acontece um processo, por exemplo, patológico, né? E aí, a pessoa começa a ter, então, uma proliferação. As células, elas são iguais a gente. Lembra da aula passada que a gente falou? Elas são capazes de fazer reprodução, né? Elas fazem os processos que a gente chama de mitose e tal, e ela duplica de tamanho, duplica, triplica, quadriplica. Vai duplicando, assim, né? O número de células. Quando você tem algum processo patológico, enfim, né, você teve acesso a algum agente químico, ou, enfim, né, má alimentação, enfim, todas essas questões cancerígenas aí que não cabe nem a gente tentar justificar o que pode ser, por algum motivo, alguns organismos reagem né, a esses contatos com formação de novas células. Isso acontece o tempo todo, tá? É o que eu estou falando, diariamente, nosso sangue forma novas células, nossa pele forma novas células, né? Isso é o tempo todo, constantemente. Exemplo para a gente não pensar maluquice. Caí, pum, fraturei meu braço. Uma cirurgião que a gente tem aqui no braço, que é o húmero. Fraturei o meu húmero. O que acontece? Eu tenho que mobilizar, porque vai ter um processo inflamatório ali, meus, né, anticorpos vão ali, vão tentar segurar aquele osso, e vai ter uma produção de um novo osso, porque a célula óssea também fica lá se reproduzindo, né? Então a gente mobiliza, os osteoclastos, né, que foram destruídos ali, são transformados em osteócitos, e o osteócito cresce e o osso forma de novo. E aí, depois de algumas semanas, geralmente se tira o gesso e o osso formou. Se faz o raio-x e já não tem mais fratura. Então, é um processo que acontece diariamente com todos os tecidos da gente. A gente tem novas formações de células, né? No câncer, né, nos processos que envolvem aí câncer, benigno ou maligno, essa formação de células novas em algumas regiões do corpo que acontecem naturalmente, elas começam a acontecer com um funcionamento ruim. Então, as células, elas nascem nos lugares que não deveriam nascer e geralmente não funcionando da forma que deveriam funcionar, né? Células em lugares diferentes, com funções diferentes. Então, fisiologicamente pensando, são células que têm membrana, que têm sua formação, só que ela é uma célula doente, né? Uma célula que não funciona como deveria, ou que a sua estrutura celular não é a estrutura que deveria estar no lugar que está nascendo. E aí você começa a ter produções celulares diferentes em um lugar, pela corrente sanguínea, às vezes, né? Essas produções celulares, elas acabam indo para outros lugares que elas vão se proliferando. Se for um tumor benigno, geralmente só fica naquele lugar, paradinho, aí você consegue fazer a ressecção mais simples. Se for um tumor maligno, né, um processo celular maligno, geralmente começa num lugar, aí começa a ir para outro lugar, e aí vai para outro lugar, e começa a aglomerar em vários lugares do corpo. Essas produções celulares erradas. É mais ou menos isso, assim. Para tentar pensar alguma coisa próxima do que a gente está falando da matéria. Mas é isso, são células com suas membranas nascendo em lugares errados, com funções não adequadas. Não funcionam como deveriam funcionar. Obrigada, professor. Beleza, aí ó, as proteínas então têm aquelas funções,
E aí tem 4 nomezinhos, galera. A gente pode ter proteína de adesão, que vai, né, aderir, ficar coladinha nas células que estão uma do ladinho da outra. Proteínas de transporte, proteínas de reconhecimento, que são as glicoproteínas, que marcam, né, aquela célula. E dizem, essa aqui é célula de trocar mensagens de neurônio. Essa célula aqui é uma célula de produzir proteínas e nutrientes para outra célula. Então, cada célula ela é identificada, né? Como se a gente soubesse para que cada uma funciona sem a gente ver. Ela tem uma proteína que diz o que ela é. Então, são proteínas que reconhecem, fazem as outras células reconhecerem aquela célula. E tem os receptores de membrana, né? As de adesão, elas aderem e formam aquele citoesqueleto. Bom, gente, aí vamos lá. Proteína de transporte desempenha um papel importante num processo chamado difusão facilitada. Porque essas proteínas formam um canal, um canudo, aonde vão passar substâncias. E também as proteínas de transporte vão atuar num segundo tipo de transporte, que é o transporte ativo, onde a célula gasta energia, a energia, né, do nosso organismo todo. Quem dá essa energia é uma substância chamada ATP, que é adenosina trifosfato. Esse ATP, né, é uma molécula que vem do nucleotídeo, que armazena energia liberada em processos energéticos das nossas células. Então, a mitocôndria, né, que faz lá aquela respiração, ela promove, então, a existência do ATP, tá? Toda vez que a gente precisa de energia para a célula se mexer, para a célula fazer alguma coisa, para a atividade da célula, a gente tem, então, essa liberação da molécula de ATP, que é como se fosse, cara, eu tô aqui enfraquecido. Vamos pensar no videogame, que é mais fácil, né? Então tá aquele jogo, lá você tá jogando videogame de luta. E aí você tá batendo, o inimigo tá te batendo, você já tá quase transparente, você tá quase sem o sanguinho correndo ali no Mortal Kombat. O que você pode pegar? Aquelas chuvinhas, né, de hambúrguer e tal. Quando aquilo cai em cima de você, você ganha vida, não é isso? O ATP é a mesma coisa. Então a célula tá ali, né? Precisando de uma força para fazer determinada função. Aí a mitocôndria vai lá, pega o oxigênio, respira, libera a molécula de ATP, a célula ganha energia e aí consegue fazer uma tarefa, tá? Então o ATP é a energia da célula. Tem coisas que acontecem sem precisar de energia e tem coisas que só vão acontecer se ela gastar energia, se ela gastar ATP, tá? Bom, as proteínas de ação enzimática. Uma ou mais proteínas podem atuar como enzima na membrana, como se fosse uma linha de montagem de uma via de metabolismo, tá? Então, essas proteínas enzimáticas vão estar ali na membrana, né? E vão ajudar a fazer, então, essas aderências, né? Montando como se fosse um Lego, tá? E aí vai juntando uma coisa com a outra. E as proteínas que ancoram, né? Essas proteínas junto com as enzimáticas, né? Que vão dando a forma do tecido celular em volta, formando o citoesqueleto. Beleza. Então, essa questão de função de proteína é importante para a gente lembrar que a célula ela não iria deixar nada entrar, nem nada sair, porque ela tem o colesterol lá na membrana e ela iria atrapalhar a vida do colesterol. Não tem jeito, cara. A vida dos íons e de tudo que tem que entrar e sair. E aí tem que lembrar que existem essas proteínas que permitem a entrada e saída. Tá? Como acontece, então, o transporte pelas membranas, galera? Como eu falei para vocês, assim como nós, a nossa membrana ela é permeável, então as coisas podem entrar, podem sair, porém, essa capacidade de ser atravessada por alguma substância e não por outras, ela vai depender, né, galera? Que a gente conversou sobre a permeabilidade seletiva. Então, permeável, ter permeabilidade é a capacidade da membrana ser atravessada por alguma substância e não por outra, tá? Então é igual o nosso coador lá do suco de laranja. Ele vai permitir que o líquido passe, mas vai prender tudo que é sólido, por exemplo, né? Então tem uma permeabilidade, mas não é tudo que entra, nem é tudo que sai. Aí, galera,
quando a gente fala de biologia celular, que a gente vai ter que estudar aí nesse comecinho, a gente fala que a gente está lidando com soluções. E as soluções, elas são compostas por um solvente, que é um meio líquido, e também por um soluto, que é uma partícula. O soluto é a partícula, é uma pedrinha de alguma coisa, e o solvente é aonde você vai jogar a pedrinha e ela vai dissolver, tá? Então, se vocês tomaram um cafezinho e botaram açúcar hoje, por exemplo, o café puro é o solvente, é o meio líquido, e o açúcar, as pedrinhas de açúcar que você colocou, são os solutos, beleza? Então, aquilo ali virou uma solução de café com açúcar. E na célula é a mesma coisa. A célula, então, né, ela vai ter líquido dentro e líquido fora, e vai ter partículas dentro da célula, partículas fora da célula, tá? Então, no meio intracelular, você tem uma solução com solutos e solventes, e fora da célula, você também tem uma solução com líquidos, né, solventes, e um monte de partículas que são solutos, tá? Então, você tem solução extracelular e você tem solução dentro da célula, intracelular, tá? Solução é sempre um soluto, colocados, um ou mais solutos, né, dissolvidos ali no meio de um solvente, que é um meio líquido, tá? Bom, então, de acordo com a permeabilidade, as membranas podem ser permeáveis, que pode permitir a passagem tanto do solvente quanto do soluto. A membrana ela pode ser impermeável, ela não permite entrar água, nem entrar as partículas junto com a água. Aí não entra nem o soluto, nem o solvente. Ela pode ser semipermeável, ela permite a água entrar, né? Mas não permite o soluto. E ela pode ser permeável seletiva, né? Permeabilidade seletiva, seletivamente permeável. Ela permite o líquido entrar, o solvente, e permite alguns solutos. E aí ela que vai saber o que ela deixa entrar e o que ela não deixa. A maioria das células, né, tem essa característica, tá, de permeabilidade seletiva. Mas existem membranas de células que são permeáveis, deixam entrar tudo, sai tudo. Existem membranas que são impermeáveis, não deixam entrar nada nem sair nada. E existem membranas que são semipermeáveis, só deixa entrar água. Então, às vezes, ela está ali quietinha, a água passa pelo óleo, aí ela incha, a água sai de dentro da célula, aí ela murcha. Aí a água entra, ela incha, a água sai, ela murcha, mas as moléculas, né, os solutos, as pedrinhas em volta, ficam lá fora. E as pedrinhas lá dentro ficam lá dentro. Só fica trocando água para dentro e para fora. Tá? Essas são as semipermeáveis. E a maioria delas é permeável, mas seletiva, né? Entra água e entra um pouquinho de partículas, mas só as que a membrana deixa entrar, as proteínas que estão ali, né? E sai a água e pode sair um pouquinho de partículas, de solutos, mas só os que a membrana e as proteínas deixam entrar e sair. Beleza, galera? Deu para entender essa permeabilidade seletiva? Fala. As células são sempre uma coisa ou outra, ou elas podem variar de acordo com o que elas Pode possuem? variar de acordo com o funcionamento, tá? Elas geralmente têm uma classificação, mas elas podem, né, parar de funcionar adequadamente e variar. Pode acontecer sim. Mas, em geral, elas vão ter uma classificação, tá? Normal, né? No grau de normal, se é que existe normal, né? O grau de normalidade, ela funciona de um jeito. Ela funciona com permeabilidade seletiva, funciona semi-permeável, tá? Mas isso caracteriza uma patologia quando ela troca? Não. Às vezes é só um erro de funcionamento. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa patológica. Tá? Bom, então quando a gente fala de membranas plasmáticas, que é né, a formação dos nossos 4 grandes tecidos lá daqueles níveis de organização, né? O nível tecidual, nosso 4º nível, nosso 3º nível, né? A gente vai ter, então, as membranas plasmáticas das células formando tecidos, e esses tecidos, com essas células, têm membranas que são seletivamente permeáveis, permeabilidade seletiva. A passagem de partículas, em geral, né, gente, sempre vai acontecer de um local onde tem muita concentração de partículas para um lugar que tem menos concentração de partículas. Quando isso acontece, e eu quero dizer com isso, galera, para a gente não ficar na história aí, ó. Dentro do meu quarto aqui, só tem eu. Lá fora tem
15 pessoas. Se a gente está dizendo, então, né, que a passagem aleatória de partículas, né, só por diferença de concentração, ela acontece do lugar que tem muitas pessoas para o lugar que tem poucas pessoas, né? E aí pessoas são partículas. O que acontece? Sempre vai acontecer um fluxo, pensando, pô, tem 2 quartos do mesmo tamanho. Lá tem 15, aqui só tem 1. Vamos dividir isso, né, cara? Coloca 7 para cá, aí ficam 8 de um lado e 8 do outro. Entendem isso? Conseguem entender esse conceito? Aí dá 16, né? Aí vai dar... Então, eu sou 1, com 15 lá, somos 16 partículas, certo? Aí o que vai acontecer? Por que eu estou sozinho nesse espaço enorme e tem 15 pessoas apertadinhas no mesmo espaço lá do outro lado? Acho que tem muito mais partícula lá do que aqui, né? Então são 2 células vizinhas que têm a mesma função. Uma está cheia de partícula, a outra só tem uma. O que vai acontecer naturalmente, quando a gente fala, então, fisiologicamente, a favor de um gradiente de concentração? Aquele lugar que tem mais partículas, vai vir algumas partículas para cá, onde tem menos, para ficar um valor igual, para as duas ficarem com 8. Beleza, galera? Por uma questão de justiça. É justo, no mesmo espaço, ter uma pessoa sozinha num quarto grande e ter 15 pessoas no mesmo quarto pequeno ali do outro lado? Não é justo. Então, pegam 7 carinhas de lá, botam comigo aqui, viramos 8, e ficam os 8 lá. E aí fica 8 a 8, as 2 células ficam em equilíbrio. Beleza, galera? Então, a nossa membrana, ela vai ter, então, né, essa possibilidade de perceber que existem gradientes de concentração que estão diferentes em 2 células que são iguais. Aí, o que a membrana sagaz, né, que está uma aderida lá na outra com as proteínas, o que elas pensam? Pô, vizinha, eu tô com 15, você tá com 1, né? Vamos fazer uma coisa aí legal, vamos fazer a favor do gradiente de concentração. E aí, aleatoriamente, 7 pessoas que estavam na célula que está cheia vão e invadem a célula que só tinha 1. E aí fica 8 a 8. Tá? Isso acontece aleatoriamente, tá? Não precisa ter uma força, não precisa de gasto de ATP, não acontece nada. É simplesmente uma percepção das 2 células e aí passa, troca naturalmente de uma célula com a outra. Tá? Quando isso acontece, quando vai de um lugar que tem, né, maior concentração para um lugar que tem pequena concentração de partículas, a gente fala então que foi a favor do gradiente, né? E todo movimento a favor do gradiente não gasta energia. Perdão, não gasta energia nenhuma. Tá? É simplesmente vamos ter um pouquinho de noção, né, cara? Tem uma célula igualzinha a outra. Uma tá cheia de partículas, a outra tem um pouquinho só. Vai rolar uma troca ali, né? Vai passar umas partículas e vão ficar as duas equilibradas, iguais. Tranquilo isso, galera? Aí isso vai acontecer, né? Essa movimentação entre as células a favor do gradiente, isso se dá até que a distribuição fique uniforme. O que é ser uniforme, né, galera? É ficar igual. As 2 células têm 8. As 2 células têm 8. Todo mundo tá com 8? Aí ficou legal. Beleza, galera? A partir do momento que você fica em equilíbrio com as 2 vizinhas ali, as trocas ficam proporcionais. Então, aqui tem 8, lá tem 8. Aí eu falo assim, mas eu não quero a Cris Valecila aqui comigo, não. Cris, vai para lá. Aí a Cris vai para lá. Eu fico com 7, ela fica com 9. Aí eles falam assim, mas eu não quero a Gabi aqui, não. E jogam a Gabi para cá. E a gente fica tendo uma troca proporcional, 1 a 1. Beleza? E é o normal da célula, né? A gente tem o mesmo número de partículas dentro de cada célula vizinha. Tá bom? Beleza, galera? Esses termos são utilizados do tipo a favor do gradiente, gradiente de concentração. Isso, é o ideal, né, Cris? Então, o que significa essa troca aleatória? É que as partículas de 2 células vizinhas, elas tendem, né, vão ter a tendência a ficar em equilíbrio, e aí as partículas vão se deslocar a favor do gradiente de concentração. Não, entendi, mas assim, é usual utilizar esses termos. Por exemplo, eu já precisava
é usual para quem trabalha com fisiologia. Na vida real, você faz as referências. Se vocês colocarem na prova do jeito que eu estou explicando, falando, tem 10 pessoas no lugar, tem uma na outra, vai trocar, eu vou entender e é o que eu quero. E, na verdade, o que eu quero que vocês entendam é o mecanismo. O nome correto eu falo para vocês porque tem que falar. Mas vocês não vão usar isso em psicologia. Falar, então, meu cliente, ele está com uma alteração no gradiente de concentração da membrana. Vocês nunca mais vão usar essa palavra na vida, se bobear. Só quem for estudar neuropsicologia depois. Então, é só para a gente saber o termo correto. Precisava memorizar esses termos aí para a vida prática. Para a vida prática, não. Mas para concurso, acho que vai ser importante, porque vem assim na prova, né? Então, vai fazer uma prova de concurso, quando vocês se formarem. E aí cai uma questão de neurofisiologia, que a partícula vai a favor do gradiente de concentração. Aí você vai lembrar que é a Cris trocando com a Gabi, tem que lembrar que é a concentração de partículas do soluto que vai para o solvente, né? Com esses nomes bonitinhos, tá? Mas na prova eu deixo vocês escreverem da forma que vocês entendem. Vocês sabem que eu deixo. O importante é entender o mecanismo, tá? Então isso vai ficar em equilíbrio, beleza, galera? Bom, essas trocas de partículas, né, de solutos dentro da célula, fora da célula, de uma célula com a outra, a gente chama de transporte pela membrana. Esse transporte ele acontece, né, através de mecanismos que têm nome, tá? E aí a gente tem duas coisas muito simples: o transporte que é passivo e o transporte que é ativo, tá? Transporte passivo são essas trocas que a gente falou agora. Sai de um lugar que tem muito para um lugar que tem pouco, troca, vai lá, proteína, deixa passar aí, eu deixo passar aqui, não gasta energia, não acontece nada. É só um mecanismo para tentar ficar em equilíbrio, tá? Passivo, não gasta energia. É a principal diferença aí. E aí a gente tem uns nomes de transporte passivo que a gente vai estudar um por um agora. Transporte ativo é quando você vai fazer essas trocas, só que você, por exemplo, aqui tem 2 pessoas, lá tem 20 pessoas. Qual é o normal, né, para a gente ficar em equilíbrio, galera? Uma galera daquela lá que tem 20 passar para o que tem 2 e elas ficarem as 2 com 10, 11 pessoas, né? O que às vezes o nosso mecanismo de trabalho, nossa fisiologia, o que ela às vezes precisa fazer? Mesmo aqui tendo só 2 e lá tendo 20, mesmo assim, eu tenho que pegar uma dessas 2 e ainda colocar, empurrar lá para onde tem 20. Ir contra o gradiente de concentração. Quando isso acontece, eu só consigo empurrar essa célula para lá se eu fizer força, né, galera? Porque lá já está lotadão, já tem 20 pessoas. Eu ainda vou botar mais uma, eu tenho que gastar energia. Então, o transporte ativo, né, ele envolve gasto de energia e é um transporte que geralmente vai contra o gradiente de concentração. Eu não preciso encher mais a minha célula vizinha, mas ainda assim eu vou lá e empurro alguém lá dentro. Eu fico sozinho aqui e lá ficam 21 partículas, por exemplo. Tá? Então, o transporte ativo é quando eu vou agir gastando energia, primeira coisa, ou, né, pode ser, e pode também ser junto. Ainda assim, eu posso ir contra o gradiente de concentração para gastar essa energia, tá? Então, não faz sentido, às vezes. Para que eu vou botar mais partícula no lugar que tem mais? Cara, porque às vezes a nossa fisiologia quer que isso aconteça, né? Existem mecanismos fisiológicos que fazem o nosso corpo funcionar. Ele funciona bem assim, inclusive, então a gente não tem nem que reclamar. E isso foi feito para acontecer desse jeito. Lá tem 20, eu tenho que empurrar mais um para ficar 21, porque eu preciso ficar vazio, eu preciso ficar sozinho. Tá? Isso acontece em alguns casos fisiológicos, a gente vai estudar. Tá bom? A diferença básica é essa. O transporte passivo vai sempre a favor do gradiente, tá? O transporte ativo, a gente gasta energia, que é a principal característica, e além disso, a gente ainda pode ir contra o gradiente de concentração. Às vezes, o transporte ativo é a favor do gradiente também, tá, gente? Mas às vezes, aí perde a lógica completamente, né? Porque ele fala assim, para que eu vou botar mais no lugar que já tem mais? Isso acontece com gasto de ATP através do transporte ativo, tá? E aí tem 2 mecanismos clássicos que a gente vai ver no finalzinho da aula, que é o de endocitar, que é o que acontece geralmente, então, quando a gente faz uma doença, a gente está com uma infecção.
Aí os nossos anticorpos vão em volta daquele vírusinho, aquele antígeno que entrou na nossa corrente sanguínea. Nosso anticorpo faz uma boquinha, come aquele antígeno, digere ele, destrói ele, faz o que a gente chama então de endocitose. Depois que matou o vírus, nosso anticorpo abre ele para fora, expulsa ele digerido. A gente chama de exocitose, tá? Então a gente tem aí endocitose e fagocitose, a gente vai ver no finalzinho hoje. Beleza? Mas são todos mecanismos de células que vão então trazer coisas para dentro e para fora, ou que vão trocar substâncias, né? Trocar solvente ou trocar soluto. Show? Todo mundo vivo ainda aí? 10 horas. Vivo sim. Vivo sim. Entendendo não. Entendendo sim também, né, gente? Para aí. Então vamos embora, galera. Então a gente vai começar vendo os transportes passivos, tá? Transporte passivo, como o próprio nome já diz, é aquele transporte que não gasta energia, que acontece naturalmente e é um processo que vai acontecer então a favor do gradiente de concentração, pensando sempre em igualar as concentrações nas duas membranas, nas duas células, tá? Não gasta energia. Aí, aquele momento que você pega o seu caderno, seu marca-texto amarelo fluorescente, faz uma estrela, uma flor e bota lá: transportes passivos não gastam energia, tá? Então, beleza. Primeiro que a gente vai estudar é a osmose. Respirem e vamos tentar entender juntos, tá? Se alguém ficar para trás, abre esse microfone aí. Então, vamos embora. Osmose, galera. Então, você tem dois meios, né? Duas células, vamos colocar como duas células, que tem concentrações diferentes. Aqui está com um copo, tem dois copos, né? Como se fossem duas células. Esse copo está cheio d'água, e esse copo está com, sei lá, um dedinho de água, está bem vazio, tá bom? Então, você tem, na osmose, o movimento da água, do solvente, em dois copos, né, em duas células que têm concentrações diferentes de solutos, separados por uma membrana semipermeável, que permite a água passar de um lugar para outro, tá? Então, duas células onde a água pode ficar indo para um lado para o outro, uma está cheia d'água, outra está com um pouquinho d'água. Como é que isso vai acontecer? Vamos tentar pensar o seguinte: os dois copos estão na metade de água, tá? Vamos pensar assim que vai ser mais fácil para entender a osmose. Então, dois copinhos com água pela metade. Galera, a osmose é o movimento da água que eu falei, não é? A água nas membranas que são semipermeáveis, ela se movimenta livremente, né, de uma célula para outra. Fica água indo para o lado, água indo para o outro, o tempo todo, sem problema nenhum, né? Osmose, passiva. E a água, cara, ela vai se movimentar para o lugar de menos concentração de soluto para o lugar que tem mais concentração de soluto. Beleza? Respeitando o que a gente chama de tom de pressão osmótica. Aí, escrevam essa frase, respirem. Somos 55 pessoas aqui. E observem que quando eu falo em osmose, é o movimento que, por mais que a gente considere que é a favor do gradiente, a gente, quando fala de concentração de solutos, de partículas, a água vai do lugar que tem menos para o lugar que tem mais. Beleza? Não é o lugar que tem mais para o lugar que tem menos. E aí agora eu quero que vocês respirem e cheguem nessa conclusão, que um é o contrário do outro, e vamos tentar entender por quê. Na verdade, um não é o contrário do outro, né? A gente fala que são as mesmas coisas, é que a gente fala de pessoas diferentes. Quando eu falei para vocês, galera, estão escrevendo aí, né? Vamos fosforilando a cabeça aí, ó. Quando eu falei para vocês que eu estou sozinho e lá tem 15 pessoas, eu sou água ou eu sou o quarto cheio d'água, ou eu sou uma pessoa, uma partícula no quarto? Eu sou uma partícula, né? Então, quando eu falo dos solutos, que são as partículas, a gente fala, então, que a favor do gradiente de concentração são esses solutos que estão cheios lá, né? 7 pessoas virem para cá, 7 partículas, 7 solutos
virem para cá, para a gente, no nosso ambiente cheio de água, virarmos 8. Beleza? Agora, o que acontece é diferente. Agora, o lugar que tem menos soluto, que sou eu, e estou cheio d'água, e o lugar que tem mais soluto, que é aquele quarto lá que tem 15 solutos, e está com a mesma quantidade de água que tem aqui, lá, se a gente for parar para pensar, lá está com um espaço de água reduzido, né, galera? Está cheio de pessoas e tem pouca água. Aqui só tem eu e está cheio de água. Quando a gente fala de osmose, a água que está aqui comigo, nesse quarto que está enorme para eu sozinho, essa água sairia e iria preencher o quarto vizinho para ele ficar mais cheio de água e todo mundo ficar confortável flutuando na água. Eu fico com menos água, porque eu com menos água eu consigo flutuar, porque eu estou com um quarto muito grande para eu sozinho. Esse é o mecanismo. Então a água vai sair do lugar que tem pouca partícula para o lugar que tem muita partícula. E isso significa também ser a favor do gradiente de concentração. Que o gradiente de concentração é a quantidade de partículas num espaço. Como que a gente iguala? Ou a gente coloca as mesmas partículas nos dois espaços iguais, ou a gente deixa uma partícula só, mas diminui o espaço dessa partícula. E naquela que está cheio de partícula, a gente aumenta o espaço de água daquela partícula. A osmose, então é o primeiro transporte passivo, é o mecanismo onde a água vai sair, e não são as partículas que vão voltar para cá. Vamos tentar, então, agora pensar na vida real aí para a Gabi ficar feliz. Gabi, 2 copos de café pela metade. No primeiro copo, eu botei uma pedrinha de açúcar. Pim, pum. Nesse copo daqui, eu coloquei 2 colheres de açúcar. Tá cheio de açúcar. Pim, na mesma quantidade de café. Qual café que tá amargo? É o café que eu coloquei uma partícula só, né? E qual café que tá super doce? O café que eu enchi de partículas, eu enchi de açúcar, né? Como é que eu faço para os 2 cafés ficarem gostosos? Eu pego esse café amargo, viro no meu café doce e deixo só um pedacinho, só uma linhazinha de café, um dedinhozinho de café, para aquele açúcar que está ali pequenininho, adoçar aquela quantidade de líquido, né? E o meu café que estava aqui com um pouquinho só de líquido e cheio de açúcar, eu enchi de líquido amargo agora, e aí o açúcar dissolveu melhor, e aí esse café ficou gostoso e esse café ficou gostoso. Porque eu tirei o líquido, né? Eu tirei o líquido que estava a mesma quantidade nos 2 lugares, diminuí o que tem pouco açúcar e aumentei o líquido do que tem muito açúcar. E aí ele ficou gostoso, que diluiu melhor o açúcar. E esse aqui ficou gostoso porque tem uma pedrinha só de açúcar e num pouquinho de café funciona. Beleza em relação à osmose, galera? Osmose é isso, é você tirar a água de um lugar que tem pouca coisa e colocar num lugar que tem muita partícula para aquilo ali ficar equilibrado. Deixa eu ver o rosto de vocês. Então, a grosso modo, seria buscar o equilíbrio utilizando a parte líquida. Isso, Cris. Sara, como é que tá? Se ela deu um sorriso maroto ali. Deu para ir? Tá sem Deu microfone. sim, professor. Eu esqueci essa matéria também. Esqueceu. Vamos lá. Então, osmose seria Rodrigo. o soluto. Vamos dissolver o soluto. Isso aí. Fala, Rodrigo, mano. a gente deu tanto exemplo de água, de café, de pessoas, de pedras, de tanta coisa. Agora me fala, o que são essas partículas que estão lá dentro da célula? Só me relembra. E esse transporte é água mesmo ou você está dando água como exemplo? É algum outro tipo de Não, líquido? é líquido. Líquido intersticial, né? Composto de água mesmo. E exemplo, por exemplo, né? Você vai falar de contração muscular. Não, de sinapse do neurônio, que a gente vai ter essa aula daqui a pouco. Quando um neurônio é estimulado lá, né, o receptor pega o transmissor, as proteínas da membrana abrem canais de sódio. Aí o sódio que está fora da célula tem que entrar para dentro da célula para tornar a célula positiva, né, que o sódio é o Na+. Aí quando o sódio entra, a célula fica positiva. E aí você tem uma diferença de concentração do que está dentro e do que está fora, entrando partículas. É isso, na vida real. Tá?
Então, são íons, né, proteínas e íons que estão do lado de fora, que entram na célula e saem da célula, através desses mecanismos de osmose. Osmose não que é o líquido, né? Mas pela difusão, né, das partículas, tá? É isso. A osmose é um transporte passivo de líquido. Lembrem sempre disso, tá, galera? Então, um copinho tá mesmo tamanho, os dois copinhos. Um tá com pouca partícula, um tá cheio de partícula. Você pega a água do que tem pouca partícula e dissolve no que tem muita partícula, para aquilo ficar equilibrado, os dois ficarem com o mesmo tipo de concentração. Tá bom, galera? Val, tá indo bem? Tá? Vai escrevendo. Eu vou colocar uma foto. Vocês estão com o slide aí, né? Eu vou colocar umas fotinhas que vão ajudar a pensar nisso, tá? Então, a ideia da osmose, galera, é que a osmose sofre influência do número de partículas e não da natureza daquela partícula, tá, gente? Então, soluções que têm a mesma quantidade de partículas por unidade de volume, mesmo que não sejam do mesmo tipo, vão ter a mesma pressão, tornando então aquilo que a gente chama de isotônico. Isotônico é o meu café tá doce, mesmo tendo só um pouquinho de líquido e um pouquinho de partícula, e o meu café tá doce tendo muito líquido e muita partícula, tá com o mesmo gosto, as duas substâncias, elas estão isotônicas, tá? Tá com a mesma pressão de partículas no meio do líquido, concentração de partículas ali. Se essas duas, né, soluções forem separadas por uma membrana, você deixa então ter fluxo, né, desse líquido nos dois sentidos de forma proporcional, para ficar equilibrado. O importante é estar com o mesmo gosto, os dois cafés. As duas células têm que estar com a mesma partícula, com a mesma concentração de partícula. Quando se comparam soluções que têm concentrações diferentes, a que tem mais açúcar, né, que tem mais soluto, mais partículas, que tem mais pressão, a gente chama de hipertônica. E a que tem menos açúcar, né, menos pressão, é a hipotônica. Beleza? E aí é o que a gente falou. A água vai da solução hipotônica, que tem, né, menos soluto, para a solução hipertônica, para as duas ficarem isotônicas. O fim da história da osmose é você tentar deixar as duas, né, células, os dois locais isotônicos, tá? Uma vai estar hipotônica, uma vai estar hipertônica. O que você faz? Diminui a água da hipotônica, aumenta a água da hipertônica. E aí as duas ficam isotônicas. Escrevam essa frase que isso é legal. Então, o fluxo de água, né, do líquido da solução hipotônica para a hipertônica até que as duas soluções se tornem isotônicas. Beleza? Isso é a osmose. Então, ó, recipiente com uma membrana aqui, ó, um quadradinho no meio. De um lado do recipiente está cheio de partícula e tem uma quantidade de água. Do outro lado, poucas partículas e a mesma quantidade de água. Por osmose, o que vai acontecer? Essa solução aqui está hipotônica, né? Está com pouca partícula. Essa solução está hipertônica, está com muitas partículas. O que a osmose faz para a gente? Ao lugar que está hipotônico, esse lugar que tem poucas partículas, vai deixar a água passar para o lado que está hipertônico. Então, ó, diminui o nível da água desse lado e aumenta o nível de água do outro lado. Ó, esse movimento de água. Ó. O nome desse movimento de água, de um lugar que está hipo para um lugar que está hiper, né, para diminuir a água de um lado e aumentar a água do outro, esse movimento, esse transporte na membrana de água, de líquido, de solvente, a gente chama de osmose. Beleza, galera? Para equilibrar, para as duas ficarem com o mesmo gosto, ali tá dando até a solução de água com açúcar, ó. Então aqui tá muito açúcar, aqui tem pouco açúcar. Se você beber desse lado, a água vai estar com pouco açúcar. Do outro lado, a água vai estar docinha. O que acontece? Você diminui a água que está com pouco açúcar e aumenta a água que está com muito açúcar. E aí você dilui aquela que está com muito açúcar e diminui a quantidade do que está com pouco, para as duas ficarem com o mesmo gosto, elas ficarem isotônicas. Beleza, galera? Beleza, belezinha? Belezão? A osmose? Então, é um transporte passivo, tá? A água, ela vai e volta. Ela vai para um lado, enche, vai para o outro, volta, né? Isso fica dinâmico, tá, gente? A osmose, então,
ela pode provocar alterações no volume da célula, né, gente? Então, pensa, tem uma célula aqui murchinha, com um açúcarzinho. Tem uma célula ali inchadona, com 30 açúcares. Então, aquela célula está cheia de água, né? Então, por exemplo, a hemácia da gente é isotônica em relação ao cloreto de sódio, ao soro fisiológico, tá, galera? Então, ela é isotônica, tá bom? Por isso que, muitas vezes, né, quando a pessoa está lá no hospital e ela fica no soro, para esse soro fisiológico entrar no organismo, né, aquele soro 0,9, e você ficar hidratado, né? Porque quando você fica no soro, você recebe hidratação venosa, né? E aí o nosso corpo consegue manter nossas pressões 12/8, nosso organismo funcionando normal. Beleza? Então, é uma solução por osmose, né? O soro vai fazer aquela troca ali com a hemácia e vai manter ela isotônica, tá? Beleza. Então, ó, quando você coloca uma solução hipertônica, por exemplo, de soro, as hemácias vão tender a ficar, ó, murchinhos, né? Porque vai sempre do hipotônico para o hipertônico. E é quando você está com uma solução hipotônica, as hemácias ficam, ó, inchadonas, beleza? Por causa do movimento de água. Então, o normal é você ter uma solução de soro fisiológica, né? 0,9, para as hemácias ficarem ali do tamanho certinho e em isotonia. Beleza, gente? Então vamos lá. A pressão osmótica de uma solução é medida por um aparelho chamado osmômetro. A solução, então, que você vai avaliar, você coloca num vidrinho com uma membrana semi-permeável, igual seria a nossa célula, o nosso organismo, né? Num recipiente de água. E aí a gente percebe, né, que por osmose, a água vai entrar na solução, fazendo o nível líquido do tubo subir. No recipiente de água destilada, a concentração de partículas na solução vai ser sempre maior do que fora do tubo. E aí, quando o peso da coluna líquida do tubo do vidro for igual à força osmótica, o fluxo vai cessar. E aí, então, a pressão osmótica vai ser aquela pressão que vai estar aparecendo no tubinho ali. Tem um valor, que fica com uma reguinha aqui, né? Dizendo qual é o valor, então, da osmolaridade daquela água que você está testando ali. Nada mais é, então, que como se fosse um termômetro, né, galera? Você coloca lá na temperatura, ele vai subir um nívelzinho quando ele igualar a temperatura com a sua pele, né? A ideia é parecida, né? A ideia, tá? Então, você coloca lá o osmômetro numa solução, ele vai subir até a pressão ficar igual, né? A pressão osmótica ser igual ao do líquido que está ali, vai aparecendo uma reguinha, o valor da osmolaridade. Se vocês quiserem virar fisiologistas e fazer esse teste, tá? A ideia é entender isso, né? Então, as soluções elas vão ter essa isotonia. Então, se tem uma solução super concentrada, vai mostrar ali. Se está pouco concentrada, vai mostrar ali. Vai subir o valorzinho até igualar, até ficar isotônico. Beleza. Então, osmose, galera, é transporte de água para as duas células ou para os dois locais que estão sendo testados ficarem isotônicos, tá? Meio intra, meio extra, uma célula e outra, tá? Tem que ficar isotônico. Muito bem. Outro tipo de transporte passivo é a difusão simples. Bom, aí sim, galera, ufa, a difusão, e é simples mesmo, consiste na passagem do soluto a favor do gradiente de concentração, que é o que a gente deu aquele exemplo lá no início. Então, eu estou sozinho numa célula. Ali na outra célula tem 15 pessoas. O que é uma difusão simples? Mostra pra gente. Ou 7 carinhas vêm para cá, acabou. Fica 8 aqui, 8 lá, passou as partículas por difusão. Tá? É o transporte mais simples de explicar. Até ficar em equilíbrio, né? Ter o mesmo número de partículas de um lado e do outro. Bom, difusão é um processo lento, exceto quando o gradiente de concentração for muito diferente, né? E as distâncias forem bem curtinhas. Então, pô, lá tem 51 pessoas, aqui só tem eu. Pô, bora trazer 26 para cá e ficam 26 lá, né? Tem muito mais lá do que aqui, então isso acontece mais rápido. Ou, se realmente for só uma portinha que abre muito curtinha a distância entre um lugar e outro, e aí o transporte facilita, né? Bom, ou a distância é curta ou muito elevada a diferença. A passagem de substância através da membrana
vai se dar em resposta ao gradiente de concentração. Então, ó, exemplo de 2 lugares, ó, 1 e 2. O número 1 está cheio, o número 2 está vazio. O que acontece por difusão simples, galera? O número 1 deixa as partículas roxinhas irem para o número 2, até os dois ficarem iguaizinhos, tá? Tranquilo? É só isso. Difusão é bem simples de verdade, tá? A difusão simples... Oi? Gasto de energia? Não, transporte passivo, sem energia, Marco. Tá? Isso vai acontecer no nosso corpo aonde? O exemplo que todo livro dá pra gente, de fisiologia. De difusão, no nosso pulmão. Então eu vou, ó, respirei. Aí a respiração é uma inspiração, depois uma expiração, né? Na inspiração, eu deixo entrar pelas minhas vias aéreas oxigênio, principalmente, né? Esse oxigênio entra lá no meu pulmão, chega no meu pulmão, que é lá no alvéolo, que é a célula do pulmão. O oxigênio entra por difusão simples no meu sangue, que está passando lá no pulmão, na troca gasosa. Porque no sangue não tem oxigênio quase nenhum. Cara, vocês querem que eu fale disso? Então vamos lá. O que acontece no nosso sistema respiratório, né? Nosso coração, ele bate, e a função do coração é levar o sangue cheio de oxigênio que veio do pulmão. Esse oxigênio passa pela artéria aorta, né, para sair do coração, e ele vai para o nosso cérebro, ele vai para o nosso braço, ele vai para o nosso quadril, nossa perna, né? Um sangue rico de oxigênio, né? A gente acabou de respirar e chegou no pulmão, o coração pega esse sangue e bombeia para o nosso corpo, cheio de oxigênio. O que o nosso corpo faz com o oxigênio que chega? Eita, nós. O que o oxigênio faz? O oxigênio ele é usado, né? Então, quando as minhas artérias chegam no meu cérebro, meus neurônios, minhas células da glia pegam esse oxigênio, porque o neurônio precisa de oxigênio para ter ATP, né? Para fazer a respiração da própria célula. Então, o oxigênio, conforme as artérias vão passando pelos lugares, vai deixando, né? Então, a gente começa com 100, número aleatório, hein? 100 moléculas de oxigênio. Aí, deixa 20 aqui no peito, deixa 20 no pescoço, deixa 20 no nariz, deixa 20 no cérebro, esvazia, né? Acabou o oxigênio. Aí o sangue faz o retorno para o coração, que a gente chama de sangue sem oxigênio, que é o sangue venoso, né? Cheio de gás carbônico, né? Ele deixa oxigênio e traz gás carbônico. Aí, ó, ele volta para o coração com gás carbônico e o coração leva esse sangue cheio de gás carbônico para o pulmão, tá? Que a gente chama de pequena circulação, coração com pulmão, pulmão com coração. Aí no coração, ele vai receber um sangue cheio de CO2, ó, de gás carbônico, e vai mandar para o pulmão. O que acontece no pulmão, então? Esse sangue cheio de gás carbônico, que não tem nenhum oxigênio, ele chega no pulmão da gente, que a gente acabou de respirar o oxigênio do mundo da gente aí, né? Entrou oxigênio. Aí o sangue, que está cheio de gás carbônico, né? É o que a gente deu um exemplo aí, ó. Dentro do vaso sanguíneo que está ali no quarto do lado, tá cheio de gás carbônico, não tem nenhum oxigênio. Aqui no meu quarto, eu estou chegando, né, meu alvéolo, minha célula do pulmão, cheia de oxigênio. Difusão simples. O oxigênio sai do meu pulmão e vai para o sangue, e o gás carbônico que estava lá e aqui não tem nenhum, vem para o meu sangue. Opa, sai do sangue o gás carbônico, vem para o meu pulmão, e sai do meu pulmão o oxigênio que eu respirei e vai para o meu sangue. E aí esse sangue fica cheio de oxigênio de novo, vai para o coração, e aí o coração bombeia o oxigênio de novo para o nosso corpo. Aí ele volta cheio de gás carbônico. Faz difusão simples com o pulmão, o gás carbônico sai. Quando o gás carbônico vai para o pulmão, aí eu vou e expiro. Aí eu vou e inspiro o oxigênio e expiro o gás carbônico. Toda vez que eu inspiro o oxigênio vai lá para o meu pulmão fazer a difusão simples e vai para o meu sangue. E o meu sangue deixa o gás carbônico no pulmão e aí eu vou e tiro o gás carbônico fora. É uma respiração, é um movimento que a gente faz sem a gente nem pensar, mas é um movimento fisiológico que acontece o quê? Uma troca de partículas. O oxigênio que está num lugar cheio vai para um lugar que está vazio, a favor do gradiente de concentração.
E o gás carbônico que está no meu vaso, vindo do meu corpo todo, né? O gás carbônico do meu corpo, para ser liberado para fora, chega no pulmão que está cheio de oxigênio, troca por difusão simples, o gás carbônico sai, o oxigênio entra. E aí você tira o gás carbônico e absorve o oxigênio. E isso acontece repetidas vezes o tempo todo na sua vida. Sacou, galera? Difusão simples na vida real? Foi? Vocês estão aí ainda? Às vezes eu tenho medo de cair. Vocês estão aí, né? Sim, tá tudo certo, tá tudo certo. Tudo certo? Então, show de bola. Lembra que eu não tô vendo o chat, tá, gente? Então, às vezes ficam aí, tem 76 coisas escritas. Eu espero que seja só, sim, tudo bem, ok, valeu. Se tiver alguma coisa importante, é melhor abrir o microfone, galera. Então, essa é a difusão simples, tá? Que é o exemplo clássico do que eu falei do quarto, né? Então, quarto vazio, quarto cheio, igual aos quartos. E, na vida real, na respiração da gente. Isso acontece também o tempo todo na parte nervosa, tá? Onde tem muita concentração, as moléculas vão para onde tem pouca concentração. E aí acontece a troca, tá? Professor, Oi. quando a pressão é muito alta, isso pode interferir Pressão, a nossa na pressão absorção? sistólica, essa pressão que a gente mede com o aparelho. Isso, pressão Então, circulatória. Porque, teoricamente, é lenta, né? a pressão é 12 por 8. Rápido. A pressão, ela é medida através do que a gente conversou até agora há pouco, né? Através da osmolaridade. Então, nosso sangue, ele tá dentro de vasos, né? Cara, que é como se fosse, sabe, mangueira que você molha flor, assim, molha planta, enche piscina, né? Essas mangueiras. A água passa ali dentro daquele vaso. A mangueira que a gente tem na nossa casa, ela não estica geralmente, né? É aquela mangueira que é durinha. Então, o nosso vaso, ele só vai, a água, né, o líquido seria o sangue, ele passa numa resistência que é única. O nosso corpo, ele tem mangueiras, mas elas abrem, ficam gordinhas, e aí passa mais sangue, e elas apertam, tá? Quando precisa apertar, passa menos sangue. O que é pressão alta, né, galera? É quando a pressão dos nossos vasos, né, o nosso vasinho, quando você aperta e mede quanto que está a pressão que o sangue está passando ali naquela parede daquele vaso, a gente consegue medir. O normal é ter uma pressão de 120 por 80, né, que é 12 por 8. Quando você tem uma pressão alta, significa que por algum motivo, né, o sangue está batendo muito forte ali naqueles vasos e você está tendo que responder a isso de alguma forma. Normal da pressão ficar alta, você fazendo exercício, você ficando nervoso, né? Teoricamente, sua pressão fica aumentada, né? Se você medir, cara, minha pressão tá 14 por 10, tá alta, então você ficou nervoso, né? Quando você tem uma patologia do sistema circulatório, né? Você tem, sei lá, arteriosclerose, né? Você comeu muita gordura, tá cheio de plaquinha nas artérias. O sangue tem que passar ali e ele tá tendo que empurrar essa gordurinha que tá acumulada nos vasos. E aí, para ele conseguir passar legal, teu coração tem que acelerar, bater mais rápido e aumentar a pressão para esse sangue conseguir passar. Então, assim, quando você tem um problema circulatório em geral, você pode, né, ter algum tipo de problema respiratório associado. Se essa é a pergunta, tem a ver. Porque você geralmente vai ter, então, esses processos, né, de aumento de pressão relacionado a algum problema na circulação. E aí, por você ter que fazer mais pressão para empurrar esse sangue, teu corpo não foi feito para aguentar pressões acima do fisiológico. E aí ele começa, às vezes, o coração, para ele fazer isso, o coração fica maior, né? Acontece cardiomegalia, né? O coração cresce, fica com uma hipertrofia do coração. Isso não é bom, porque aí você empurra o pulmão, e aí você respira menos. E tem vários problemas fisiológicos associados ao aumento de pressão. Pico hipertensivo pode fazer problema cerebral, né? Porque aí, por mais pressão que você tem que fazer, aí o sangue está com mais pressão, não é só no coração, só no braço, né? É o corpo todo que está com a pressão alta. E as artérias que a gente tem na cabeça são mais fininhas. E quando você tem uma pressão muito forte, essa artéria pode romper, fazer uma hemorragia. Enfim, tem diversos problemas associados ao aumento de pressão. Não sei se eu respondi. Era isso? Deu para pegar. Deu, tá, beleza. Eu falo um monte de coisa, depois não sei onde eu tava. Beleza. Ó, então, difusão simples é essa, simples de verdade, gente. É mais fácil de explicar. Fica a dica para a APS aí.
Difusão facilitada, galera. É a mesma coisa de difusão simples, né? O transporte passivo, sem gastar energia, tá, Marco? De substâncias pela membrana, sem gastar energia, ó, permitindo a passagem de moléculas, né, de íons, moléculas, substâncias, de um meio concentrado para um meio menos concentrado, através de uma proteína transportadora, de uma enzima carreadora, ou chamada de permease, que vai estar na membrana. Então, por exemplo, isso acontece na glicose, com aminoácidos e vitaminas. Qual é a diferença da difusão simples para a difusão facilitada, gente? É a mesma coisa, só que ao invés disso acontecer naturalmente por uma troca de partículas, vai acontecer com um mediador, com uma pessoa específica que está ali na membrana falando assim, ô, vem para cá, dona Gabi, você que vai passar para o outro lado, não é a Cris, não. E aí pega a Gabi e bota para o outro lado. Então ele escolhe, né? É como se ele experimentasse usar exatamente aquela proteína, aquele íon, né? Aquela molécula que eu quero passar. Eu vou facilitar a passagem dessa molécula, ao invés de eu simplesmente deixar aleatório qualquer uma partícula aí, qualquer partícula voltar. Tá? Essa é uma forma de você, então, usar mais especificamente a difusão, mas ela continua sendo passiva e facilitada. Tá? Então, ó, você tem o meio fora da célula, que a gente chama de extracelular, e o meio dentro da célula. E aí você vai ter aqui uma enzimazinha permease. Ela é específica para bolinhas amarelas. O que ela vai fazer? Ô, bolinha amarela, só você que pode entrar. Pega a bolinha amarela e bota lá dentro da célula. Tá? Ela pega, fecha a porta para não pegar outra, abre lá dentro. Depois ela abre lá fora, pega outra e joga lá dentro. Então, é manter o equilíbrio através de um dono ali, né? Tem uma proteína, uma enzima específica que pega uma pessoa específica e bota para dentro e bota para fora. Tá bom? Pode ser uma enzima, pode ser uma proteína, tá? Um íon. Especificamente, só o amarelinho passa no amarelinho, só o rosinha passa no rosinha. Tá bom? Que a gente chama então de difusão facilitada, facilitada pelo receptor, né? Que tá ali aquela proteína de membrana específica que facilita a passagem da pessoa certa, só daquele íon, só daquela proteína. Tá bom? Tudo bem? Então, difusão facilitada e difusão simples, né? E osmose também, galera. São simples, tá? Os transportes passivos são mecanismos fisiológicos que são fáceis de explicar. Só não pode confundir essa questão lá de hipotônico com isotônico, com gradiente de concentração, né? Cuidado só para não confundir. Uma coisa é a partícula ir e vir, uma coisa é a água, encher e esvaziar, tá? Bom, outros transportes que a gente tem. A gente tem o transporte ativo, que aí já gasta energia, lembra disso, hein? As substâncias são transportadas com gás de energia, que pode acontecer do local de menor para o de maior, ou seja, pode ser contra o gradiente de concentração das partículas, tá? Então tá cheio de partícula, mesmo assim eu vou empurrar mais uma lá. Esse gradiente de concentração pode ser um gradiente químico, quantidade de sódio, quantidade de potássio, ou pode ser elétrico, né? Quantidade de íons positivos, quantidade de íons negativos, tá? As substâncias vão ser transportadas ativamente através da membrana. Então, você transporta sódio, potássio, cloro, né? Todos esses íons positivos e negativos pela membrana, além de açúcar, aminoácidos, pode transportar de forma ativa qualquer coisa, tá? Bom, então o transporte ativo é uma porta giratória. Vamos lembrar de quando a gente podia sair na rua e ir ao banco. É aquela porta giratória. Entra uma coisa, mas alguém pode sair ao mesmo tempo, né? A molécula que a gente quer se transportar se liga à molécula transportadora, que é a proteína da membrana que vai ser essa porta, né? Como uma enzima num substrato, né? Só para dar um exemplo. A molécula transportadora, então, essa proteína, ela abre do lado de fora, pega quem tem que pegar, aí ela gira e vai abrir lá dentro para liberar dentro da célula, né? Ou vice-versa, tá bom? E depois ela gira e volta à posição inicial. Exemplo claro, que todo mundo vai lembrar, e todo mundo tem que lembrar, hein? Cai na prova. A bomba de sódio e potássio, que a gente ouve desde o segundo grau, provavelmente, né? A gente tem lá, então, sódio e potássio, Na e K, né? As estruturas iônicas. O íon sódio na face de dentro da membrana é liberado na face externa,
E o íon potássio na face externa se liga a essa bomba e é liberado na parte interna. A energia vem do ATP, tá? Então, qual é a conformação normal do neurônio? Que a gente vai estudar, que é esse exemplo aí. Lá fora tá íons positivos, tá cheio de sódio. Lá dentro tá mais negativo, tem pouquíssimo sódio, tem potássio, mas o potássio é um íon mais fraquinho, de qualquer forma, né? Apesar de ser um íon positivo. Então, a célula fica mais negativa dentro e fica positiva fora, tá? O que a bomba de sódio e potássio faz? Ela pega um sódio lá de dentro, que tem pouquinho, e joga lá para fora, que já está cheio de sódio, e pega um potássio lá de fora, que já tem pouquinho, e joga lá dentro, onde tem muito potássio. Então ela vai contra, né, o gradiente de concentração do sódio e do potássio. Dentro tem potássio, fora tem sódio. O que ela faz? Ela joga mais sódio para fora e bota mais potássio para dentro. Então, é uma bomba que está contra o gradiente da concentração do sódio e do potássio. E ela funciona o tempo todo, tá, gente? A bomba de sódio e potássio. Então, ó, ela pega o sódio dentro da célula, que tem pouquinho, encaixa nela e faz a porta giratória. Ela pega, gruda, depois ela abre, libera o sódio lá para fora, que já está cheio de sódio, e ainda pega um potássio, que lá dentro tem pouco, lá fora da célula tem pouco potássio. Ela pega um potássio, toda vez que ela libera um sódio, ela pega um potássio, traz o potássio para dentro da célula que já está cheio de potássio. Então ela faz contra o gradiente de concentração no sistema nervoso, tá? A bomba de sódio e potássio funciona assim. Bom, função da bomba de sódio e potássio é controlar o volume da célula. Por quê, galera? Sem a bomba de sódio e potássio, as células iriam um volume celular diferente. Ó, vamos ler essa frase aqui. Ó. O mecanismo para a gente controlar o volume é o seguinte. Na célula, a gente está cheio de proteínas, cheio de íons e tal, que não podem sair da célula. A maior parte do que está dentro da célula é negativo. Então, vocês lembram que os opostos se atraem, né? A química adora falar isso pra gente. Então, se está cheio de íon negativo, em volta vai ficar cheio de íon positivo ali, né? Formando, então, uma molécula. Então, se dentro é negativo, em volta vai ficar cheio de íon positivo ao seu redor. Todas essas substâncias vão estar, então, gerando osmose da água para dentro da célula. E se você não impede, né, que o sódio... O que aconteceria normalmente, galera? Tá cheio de íon negativo lá dentro. O sódio ficaria entrando na célula o tempo todo por difusão simples, né, por diferença de concentração simples. E aí as células ficariam cheias, inchadas, o tempo todo, porque quando entra, né, as partículas ficam maiores numa célula, a tendência dela ficar apertadinha, então por osmose a célula ficaria cheia d'água, né, para a gente conseguir ter mais partículas. O que a gente conversou de osmose? Começa a encher de água, porque aí dilui aquelas partículas. E aí a célula ficaria cheia, e iria morrer, iria estourar, né? Porque quanto mais partícula, mais água viria. O que acontece então? A bomba de sódio e potássio deixa a célula ficar negativa. Quando os íons positivos tentam entrar, ela vai e expulsa os íons positivos contra o gradiente de concentração. Era para o sódio entrar, mas ela fica expulsando o sódio. Para não ficar cheio de íon positivo na célula, não ficar cheio de partícula, a célula não inchar e estourar e morrer. Senão nossas células morreriam toda hora. Beleza, gente? Então ela toda hora vai expulsar sódio de dentro e vai trazer potássio para dentro, tá? Aí vocês podem perguntar, pô, mas o potássio também é um K+, também é positivo, né? Mas em relação a íon, o íon potássio é um íon fraco em relação ao íon sódio. O sódio, ele consegue absorver muito mais características que a gente chama de hidrossolúveis, né? Quando o sódio está naquela substância, a substância fica cheia d'água rapidamente, tá? Ela fica inchada. Então, e o potássio já não faz isso. Então, você pode ter um pouco mais de potássio dentro, mas a classificação de íon do potássio, ele é menor, ele é menos poderoso do que o sódio. E o sódio, quando entra, acabou. A célula incha. Então, tem que ficar expulsando o sódio o tempo todo. E a bomba de sódio e potássio faz isso. Ela vai contra o gradiente, tá? Mantendo o íon
potássio dentro e o íon sódio fora. Beleza? Bom, como transporte ativo também tem a bomba de cálcio, tá? A gente tem pouco cálcio no citoplasma da célula. E aí tem bombas de cálcio na membrana, né? Que vai jogar cálcio, então, para fora da célula, mesmo tendo pouco cálcio dentro da célula. Por diferença de concentração, deveria entrar cálcio, mas a bomba de cálcio tira o cálcio dentro da célula, contra o gradiente de concentração, né? Beleza? Também é um transporte ativo clássico, tá? Bom, pela membrana, a gente tem também transportes acoplados, que são substâncias que pegam caronas com outras substâncias, e aí pode ser tanto no passivo quanto no ativo, tá? Para entrar ou sair das células, a gente chama isso de veículo de transporte na membrana, ou transporte acoplado, né? É como o Uber que tem agora, né? Eu pego o Uber coletivo lá, eu boto, eu vou lá para Campo Grande. E aí, se no caminho mais alguém estiver indo para Campo Grande, o Uber vai e vem de carona comigo, e a gente divide a corrida por um pedaço, tem um negócio desse? Acho que tem. É tipo isso, né? A pessoa vai no mesmo caminho, no mesmo fluxo para outro lugar com você. Exemplo, molécula de açúcar entra na célula, mesmo se estiver contra o gradiente de concentração, e aí vai ser na parte ativa, né? Indo de carona, tá? Com alguma molécula, algum íon que está entrando. A bomba de sódio e potássio, ela vai expulsar sódio, vai trazer potássio para dentro, com uma proteína transportadora, com gás de energia, e aí o açúcar acaba entrando na célula junto com o potássio, tá? Sódio dentro da célula fica baixo, que induz esses íons a retornarem para o interior da célula o tempo todo. Ao mesmo tempo, a molécula de açúcar aproveita que entra sódio e acompanha para o meio intracelular, e esse transporte, então, a gente chama de acoplado, tá? Na hora dessa troca de sódio e potássio, o açúcar acaba querendo entrar junto com o sódio e sair junto, tá? É só isso, só um exemplo para explicar que é o transporte que vai junto. Eu nem falo muito sobre isso, porque a gente não vai usar na prática muito isso não, tá? Mas existe. Então, espaço extracelular, espaço intracelular, aí existe, né, as proteínas carreadoras de sódio, por difusão facilitada ou simples. O sódio entra e ele acaba levando junto o açúcar, né? Sem querer, ele acaba levando o açúcar junto com ele, tá? Para terminar, galera, que eu sei que esse assunto dá um parafuso aí na cabeça. Os dois mecanismos bobinhos que a gente falou no início, né, de transporte, que tem que saber, que é a endocitose, que é um processo que permite que substâncias do meio de fora entra na célula, né? Endo é para dentro, tá? Com vesículas limitadas de membranas, que a gente chama de vesículas de endocitose. Então a célula abre, engloba alguma coisa e traz para dentro da célula, formando uma vesícula, tá? Uma bolotinha. As vesículas são formadas, então, por invaginação. Invaginação vem do nome de vagina mesmo, né? Forma um buraco, um orifício que come aquela coisa e traz para dentro, tá? Endocitose pode ser por pinocitose, fagocitose ou uma endocitose mediada. A pinocitose é quando você faz essas vesículas e você vai mastigar, engolir moléculas solúveis, moléculas líquidas, tá? Que não entrariam na membrana da célula. Pinocitose, então, é quando você faz então o mecanismo de trazer uma molécula para dentro da célula, mas uma molécula solúvel, tá bom? Gasta energia e é seletivo para substâncias, tá, gente? Que são solúveis. Então, ó, tem aqui uma moléculazinha que vai dissolver, né, que é solúvel. Aí você faz a invaginação, ó, que é o buraco. Essa invaginação se fecha, ó. E aí vira uma bolota com aquela molécula ali dentro, solúvel, tá? O nome disso aqui é vesícula, essa bolotinha que formou, tá? Dessa pinocitose, quando é a endocitose de moléculas solúveis. E também tem a fagocitose, que também é uma endocitose, traz para dentro. A diferença é que o material não é um material diluído, não é um material solúvel. Então, pinocitose pega coisas líquidas e traz para dentro da célula. Fagocitose pega coisas sólidas, né? E traz para dentro da sólida. Sólida é uma palavra forte, né, gente? Mas são moléculas que não são solúveis, diluídas, tá bom? Exemplo claríssimo, galera, da fagocitose. Glóbulo branco,
utilizam esse processo para pegar material estranho, né, nossos anticorpos, pegam materiais estranhos, como bactéria ou células danificadas, olha aí, cádio. E aí, dentro dessa célula, que é uma célula fagocítica, as enzimas vão ser secretadas naquela bolotinha que formou na vesícula e vão destruir aquela bactéria, aquele vírus. E depois vão expulsar ele no processo que a gente vai ver daqui a pouco. Então, fagocitose. Fala. Picocitose, é isso? Anterior. Também joga um enzima, um líquido? Pino, isso. Também jogam. Tá? Geralmente o que acontece? O líquido já é solúvel, já é diluído. Então, eles usam aquela, dependendo do que for, né? Eles podem usar, se for nutriente, eles pegam, como se fosse nossa digestão, eles pegam os nutrientes e usam para a célula. Eles vão usar da forma que a célula achar que deve, para nutrição, para reprodução, para destruição e digestão simples, tá? E aí pode ser uma molécula solúvel, aí o nome do mecanismo é pinocitose, e pode ser uma molécula durinha, que a gente chama de fagocitose. Mas o processo é o mesmo, ó. A molécula está ali, a célula percebe, ela invagina, as boquinhas da invaginação aqui se fecham e formam então uma vesícula, com o que a gente chama de fagossomo, né? Que é o que foi fagocitado ali, pegou, pescou lá fora. E aí você vai fazer o que tiver que fazer, seja lá que molécula for. Depois você vai jogar isso para fora, porque também não vai ficar ali dentro da sua célula o resto da vida, não, tá, gente? E aí o nome do processo de jogar para fora, a gente viu as endocitoses, agora a gente vai ver as exocitoses. Que aí, enquanto, então, né, na endocitose a substância entra, quando você joga fora, a gente chama de exocitose. Depois que você endocita, traz para dentro, né? Você transforma aquele material, né? Seja lá o que for. E aí, o que vai ser, então, resultante, né? Absorvidos através da membrana do organito, né? E permanece o que resta na vesícula, tá? Então, se for uma coisa que você quer nutrir, você vai puxar aquilo. Se for uma coisa só para destruir, você destrói e deixa ali, né? Dentro da vesícula, que a vesícula depois vai jogar para fora. Exocitose, então, faz a excreção. Oi. Do ano passado, tinha uma pergunta que eles fizeram hoje. Eu não lembro o que era, não lembro se era feijão. Aí ficou salgado. Eles colocaram batata para cozinhar, para reduzir sal. Esse processo é o quê? Cara, então, é um processo que vai... Então, pensando em fisiologia, o feijão, ele incha de água, né? Então, acontece uma osmose. A água que está no nossa... Quando a gente vai escolher o feijão e coloca lá de molho, o feijão fica inchadinho. Então, entra água dentro do feijão, beleza? A batata... O que aconteceu com a batata? Essa eu me perdi. O que você falou da batata? Então, ficou salgado. Se era feijão, se era sopa, eu não lembro, né? Faz tempo, já é ano passado. A batata deve ficar salgada porque a partícula de sal entra na batata por difusão facilitada. Sacou? Então, mecanismo fisiológico. Deve ser experimento de escola mesmo. Eles colocaram a batata... Desculpa, picotou. Ih, gente, picotou real. Acho que ela caiu. Então, eles colocam 2 recipientes. Água com feijão, né? E aí você vai observar lá o feijão inchar. E se você botar um líquido salgado, geralmente ele nem incha tanto, né? Tem essa história. E a batata também, se você colocar no líquido salgado, ela absorve o sal, né? Por difusão de partículas e tal. São experimentos legais, vocês podem fazer para APS. Beleza? Então a exocitose vai ser então essa excreção. Então você tem a vesícula lá dentro, já digeriu, já pegou tudo que queria. Aí você migra para fora, faz um processo que a gente chama de migração para a membrana de novo, abre e expulsa. E é isso. Professor, eu tenho uma dúvida. Fala. Deixa eu sair. Se o transporte passivo, que é a favor do gradiente de concentração, por que a osmose é um de transporte passivo, sendo que ela vai do menor para o maior? Boa pergunta, Hanna. Porque você continua indo a favor do gradiente de concentração. Que o gradiente de concentração, ó,
concentração, o problema é a palavra concentração, Raninha. Concentração é a quantidade que você tem de uma água com a partícula. Pega bem a ideia do café. Então, ó, eu tenho 2 copos cheios. Se eu boto muito açúcar num café e pouco no outro, só esse açúcar aqui vai ficar muito doce e o outro vai ficar pouco doce, vai ficar amargo. Beleza? O que seria o ideal? A gente pegar cada partículazinha de açúcar, né, e colocar nos 2 copos a mesma quantidade para os 2 ficarem doces. Beleza? Quando eu faço isso, eu faço a favor do gradiente de concentração a passagem do soluto. Só que quando a gente pega açúcar e café, depois que eu botei no café, que eu diluí aquela partícula, eu não tenho como ir lá com uma pinça e pegar açúcar por açúcar. Eu tenho como fazer isso? Não tenho. Então, como que eu coloco as 2 soluções iguais? Se eu tenho um processo onde eu não consigo mudar a partícula de lugar. Aí eu tenho que mudar o líquido. Então, para eu colocar os 2 iguais, que é eu fazer, então, um movimento a favor do gradiente de concentração, para a concentração de açúcar, o gosto ficar igual, a única coisa que eu posso fazer é virar a água do que está amargo para encher um pouquinho aquele copo no que está muito doce. Que aí os 2 gostos ficam iguais. Então, eu tenho concentrações iguais, apesar de ter quantidades diferentes, a concentração do gosto está igual. Por isso que é a favor do gradiente também. Eu posso pensar, então eu foco mais no equilíbrio do que na passagem de um para o outro. Perfeito. O gradiente de concentração, ele existe para a gente entender como 2 células conseguem ficar iguais, com as características iguais, tá? Não necessariamente com a mesma quantidade de líquido, nem com a mesma quantidade de partícula, tá? Mas elas têm que estar iguais, elas têm que ter igualdade. Igualdade no gosto, por exemplo, se for um café. Igualdade na função da célula, né? Então, às vezes, uma célula está cheia, mas tem 10 partículas flutuando. Uma célula está murcha, mas tem uma partícula flutuando. Elas estão iguais, isotônicas, beleza? Apesar de terem características diferentes. Entendi, obrigada. Então, o normal é o equilíbrio. A gente vai gerar com gradiente de concentração sempre buscar o equilíbrio das 2 células. Ou com o número de partículas iguais, ou com o número de partículas diferentes, mas com solventes diferentes também. Tá, entendi, valeu. Ah, escreve isso, é importante mesmo. Foi uma boa pergunta, Han. Muito bem, senhor Haas e senhor Reis. Gabi, você tá viva? Vai, Gabi. Fui, tenho que trabalhar. Olha, tá gravado, eu vou parar a gravação agora. Assiste, reassiste. Faz uma maratona aí no fim de semana para entender isso. Esses 3 mecanismos, né? E também endocitose, exocitose. Tem muito experimento bacana de 2º grau, igual alguém comentou, eu não vou reconhecer a voz, mas dá super certo mesmo. Pode servir para APS como um dos mecanismos de vocês mostrarem a APS, tá? Essa questão do sal deixar alguma coisa murcha, deixar alguma coisa inchada, por que o sal vai e o sal vem, né? Pensando nessas distribuições de concentrações de líquido aí. Vejam vídeos sobre isso, estudem sobre isso. É óbvio, né, gente, que a gente, na fisioterapia e na psicologia, a gente precisa saber isso. E aí, tem simpósio de 10 às 6 valendo hora, o Marco tá avisando aí. Lembrando, galera, que a gente tem que aprender isso para a gente entender os mecanismos da vida fisiológicos, né? Mas ninguém vai ficar depois lá no consultório, nem na fisioterapia, nem na psicologia, abrindo o livro de fisiologia e falando, o que está acontecendo é uma osmose no seu cérebro. Não, tá, galera? Então, lembrem que a ideia é a gente contextualizar, mas pensando no funcionamento celular mesmo, tá? Beleza, Gabi. Depois eu leio aí. Sobre a oficina. Posso, Carol. Então, as oficinas começam dia 3, né? Sendo a quinta que vem. Vai funcionar de 1h30 às 4h30. A informação que eu tenho é que vocês já foram previamente divididos em grupos, né? Isso vale para fisioterapia também, só que não para essa matéria, né? Fisioterapia também tem as oficinas, tá? A galera da física que tá aí. E aí a ideia é que vocês, em pequenos grupos, façam uma aula comigo na quinta-feira, de 1h30 às 4h30, de neuroanatomia. Essa mesma aula eu vou dar na semana seguinte, eu vou dar na semana seguinte, eu vou dar na semana seguinte. Então, se de repente eles te colocaram num dia que, pô, é justamente a quinta-feira que eu faço 30 anos de casado, não posso deixar de estar com meu marido. De repente conversa com alguém que está na quinta anterior e vocês trocam, né? Enfim,
conversem entre si, mas avisem, não dá para aparecer uma pessoa a mais lá no dia, tá? Porque o laboratório está dividido certinho para a quantidade de pessoas. E a ideia é que a gente faça a aula prática. A mesma aula que eu vou dar na quinta que vem, eu vou dar mais 6 vezes, quer dizer, mais 5 vezes, né? A mesma aula, repetida. Então não precisa ir em todas, é para ir em uma só mesmo, não precisa ir. Depois vai ter uma segunda aula, e aí tem um reagendamento. São 2 aulas para cada aluno, Gabriel. Uma aula agora é setembro, outubro, outra outubro, novembro. Tá? São 2 aulas que você vai ter que ir no semestre todo. E, cara, só lembrando, assim, reforçando, galera, quem não se sente seguro, quem não está achando que é legal ir, quem está com alguma dificuldade, é do grupo de risco, está com qualquer alteração, sinaliza. Poxa, professor, eu não vou, não tenho como ir de carro, não quero pegar o ônibus, aqui em casa minha mãe mora comigo, ela tem 90 anos, enfim, tem diversas coisas acontecendo. E eu acho que a faculdade ela tem um olhar muito tranquilo em relação a isso. Se você realmente achar que é inviável, sinaliza isso, para a gente ter isso sinalizado. Eu sendo bem franco, eu vou falar isso, não tenho nem medo de falar, mesmo gravando. Eu imagino de verdade que não vai existir uma obrigatoriedade de vocês terem que ir nos 2 dias para serem aprovados. Eu imagino que a faculdade não vai obrigar essa presença de vocês. Então, se sintam à vontade de irem e se sentirem confortáveis com a ida, para também não ficar lá e ficar desesperado, né? Ah, eu vim, eu não queria ter vindo, meu Deus e tal. Não, é uma obrigação. Na verdade, é um acerto de contas, né? A faculdade garantiu que faria isso para vocês. Então, quem se sentir, né, com possibilidades de ir, façam essa possibilidade acontecer, né? Façam jus ao que vocês pagam, né? Então, eles estão garantindo que vocês recebam o que o que foi ofertado. Caso vocês achem que não, pô, não tem como, professor, me desculpa, mas eu não vou ficar chateado, de jeito nenhum, tá, gente? A faculdade também não vai se importar, só sinaliza, assim, para não parecer que faltou e, faltei, não quero nem saber. Acho que é importante comunicar, né? Para a gente ter isso registrado oficialmente, que foi uma impossibilidade. E aí, de repente, no semestre que vem, vão acontecer novas oficinas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu não acho de verdade que vocês vão ser reprovados caso vocês não apareçam. Mas também eu não acho que vocês devam faltar, assim, não vou reprovar mesmo. Eu acho que é uma aula super importante, tem muita coisa legal para a gente ver na peça, inclusive para depois vocês conseguirem ver exame de imagem, lembrar do lugar certinho que estão as coisas. Então é legal ir, né? A aula prática é no momento mais legal que a gente tem, às vezes, no semestre, né, de anatomia. Então apareçam. Mas tenham essa consciência, assim, né? Cara, eu tô doente, eu sou obrigado a ir na quinta-feira, dia 10, e eu tô com garganta inflamada, com febre. Tu vai aparecer na faculdade para todo mundo pegar a gripe, que seja? Não vai, né, galera? Então, tudo tem conversa, né? Existe uma situação muito importante que tem que ser avaliada por vocês, que estamos aqui hoje, nós 10, sei lá, primeiro grupo. No dia seguinte, a pessoa vai para o hospital, faz o exame positivo. Teoricamente, nós todos que tivemos a aula ontem com ela, tivemos contato, mesmo de máscara, num ambiente fechado. Então, possivelmente, nós todos deveríamos ficar em quarentena, depois de ter contato com uma pessoa positivada. Então, tem muita coisa aí, né, que a gente tem que avaliar em relação a risco e benefício. Acho que a gente tem que ir, todo mundo que se sentir bem, não estiver gripado, blá, 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 né? E também pode acontecer no ir e vir, a gente ter contato com o vírus e depois ficar lá na sala e bater papo com todo mundo. Então, a gente vai estar exposto a isso, né? Eu quero que isso fique muito claro. Então, quem se sentir tranquilo, vai. Né? Quem já está indo ao mercado, já está fazendo as coisas, né? E se protege, usa sua luva, tudo bem, beleza. Quem se sentir tranquilo, vá. Mas tenha essa consciência, né? Que provavelmente, se acontecer alguma coisa com qualquer pessoa da turma, os próximos 15 dias de aula vão ser cancelados, a gente não vai conseguir fazer, a gente vai ter que postergar, para a gente voltar só depois, porque todo mundo pode ter tido contato. Professor, Fala. então, já que você está dando essa possibilidade para os seus alunos, então por que a própria faculdade não fala isso? Porque tem muita gente entrando com
como é que eu vou dizer, está entrando no PROCON, né, fazendo reclamação, porque tem gente que estava em um dia, trocou o serviço, e simplesmente eles mudaram os dias das pessoas e não avisaram, e tipo, ninguém consegue conversar com ninguém, porque ninguém dá resposta. Então, eu acho que isso daí deveria partir também por parte da direção da faculdade, já que você está dando essa possibilidade. Então, Maria, assim, é que eu tenho a impressão que eles não querem falar assim, não precisa ir. Porque aí também vai acontecer a gente se organizar, eu sair da minha casa, ter que botar uma pessoa aqui com os meus filhos, olha só, eu tenho que fazer uma coisa horrível para toda quinta-feira estar lá. E aí chega lá, não aparece nenhum aluno, já pensou nisso? Que aí as pessoas também vão relaxar. Se a gente falar assim, não é obrigatório, acho que as pessoas relaxam muito, sabe? Por mais que as pessoas entendam a importância, né, as pessoas vão avaliar se vale a pena ou não, pensando que existe uma importância. Então, eu não sei se eles vão fazer algum anúncio oficial sobre isso, mas eu imagino, né? É uma imaginação minha também, pode ser só imaginação. Que, poxa, a Val, no dia que ela estava marcada, ela infelizmente não foi, não deu para ir. Ela mora com uma pessoa, o trabalho dela não conseguiu trocar, e é o dia que ela está agendada. E ela não conseguiu fazer uma troca com um colega e tal. No final do semestre, a Val vai ser reprovada em anatomia porque ela não conseguiu ir nessa prática? Acho improvável, pelo menos improvável. Né? Eu acho que tudo é conversado, assim. Então, todo mundo que tem possibilidade, eu acho que deveria se fazer o possível. Assim, não, cara, dá para ir, eu vou organizar. Para mim também não dá quinta, mas eu me organizei e vou, sabe? Então, todo mundo que acha que consegue... Professor, fala, Lu. Professor, essas reposições não podem ser feitas nos períodos futuros? Então, eu acredito que possam, mas eu acho que eles também não querem mais contar com essa coisa do aluno ficar chateado de não ter reposto e acabar trancando porque a gente prometeu que ia repor e não vai repor, entendeu? Então, eu acho que eles querem também se proteger. Mas eu acho que muito aluno, se bobear, nem vai querer fazer, ainda mais se não for uma questão de ser obrigação, né? De fazer. Por isso que eu estou falando que é uma opinião minha, tosco. Né? Eu acho que é uma opinião minha. Sim, Eles sim. nem vão falar que não vai ser obrigado. Sim, mas vai eu movimentar acho muita coisa sem tanta necessidade. Ninguém vai morrer porque não vai repor essa aula agora de neurologia, acho que de neuroanatomia. Mas enfim, loucura, né? Eu acho assim, a gente está sendo muito consciente falando isso. Mas existe muita gente que está reclamando de não ter tido aula prática também, né? É que a gente talvez esteja no lado bom da maré. Mas tem uma galera que falou assim, não, mas eu só vou voltar se tiver aula prática. Tem muita gente falando isso. Então, assim, para essas pessoas vão ser contempladas, né? Espero que elas deem valor, que elas reclamam, espero que elas apareçam, né? Mas, e assim, não é uma crítica não, é porque realmente a pessoa cobrou, né? É bom que ela vá. Agora, para outras pessoas, talvez dê para segurar um pouquinho, fazer em outro semestre, né? Que seria talvez o mais seguro. Mas é uma possibilidade. Então, acho que todo mundo que conseguir se organizar, legal, vamos tentar aí sim. Quem não conseguir se organizar, acho que também não tem que ficar com essa angústia no peito, não. Assim, meu Deus, eu não fui, errou. Eu acho que as coisas são conversadas, tem outros períodos, né? Então, professor, para ter aula, então a porcentagem de reclamação foi muito grande, né? Para eles. Com certeza. Eles não iam fazer isso se não tivesse muita reclamação. Eles deixaram para falar sobre isso com a gente mesmo. Tem uma semana praticamente. Eles falaram assim: não, olha, então vamos repor sim. Sabe? Que eles estavam pensando. Porque é um movimento, né, gente? Porque aí pensa, aí você tá lá no CG3, lá no anatômico, e aí alguém tá doente. E aí todos os funcionários, as peças que a pessoa teve contato, sabe? É uma coisa, né? Um evento, aconteceu alguma coisa com alguém. É mais complexo do que a gente imagina. Mas acho que, assim, realmente a pandemia está numa decrescência, estava numa decrescência, né? Até semana retrasada. Então, eu acho que as coisas tendem a melhorar, se Deus quiser. E eu acho que vai dar tudo certo, assim. Eu dia 3 estou lá, espero que a gente não fique doente, que não aconteça nada, vai dar tudo certo. Todo mundo que conseguir se organizar, apareça para também não ficar lá sozinho. Dia 17 eu estou lá e eu quero dar um abraço bem gostoso no senhor, hein? Galera, bem reforçado, eu vou igual um astronauta para lá. Nada de abraço, né, Rodrigo? Só se for com roupa de astronauta, porque depois eu tiro e não vou lá. Então não vou. Gente, boa semana aí para vocês. A gente se vê semana que vem.
Um abraço. Parar de gravar isso, que eu sempre esqueço de gravar.